Fala pessoal, hoje no podcast da 3x temos o prazer de conversar com Tati Figueira, nutricionista, Ironwoman nutricionista, e ela é Iron de verdade, não é 70.3. E o que ela faz de tempo tem muito marmanjo, mas muito marmanjo que não faz. O que ela faz rindo tem muito marmanjo que não faz nem chorando. Né, Tati? É, que isso, não é assim também, né? Obrigado por ter vindo de novo. Pois é, obrigada pelo convite. Prazer em tê-la aqui. A outra gravação que a gente fez com a Tati não deu bom, então a gente está refazendo. Ela teve que voltar 2 vezes. E isso pra gente é uma grande honra. Muito obrigado. Tati, desculpe pelo transtorno. Imagina, estamos aí para isso. Para quem não te conhece ainda, se apresenta pro pessoal. Fale o seu currículo e o seu rolê até chegar em nutricionista e Ironwoman e nutricionista. Vamos lá. Bom, eu sou nutricionista, né? E tô aí na área da nutrição já desde 2010, então tem um tempinho. Desde mais ou menos 2012 em que eu consegui ter um pouco mais de embasamento, fazer pós-graduação nessa área que eu atuo hoje, né? Então, que é fisiologia do exercício, nutrição esportiva, fiz mestrado, doutorado. E aí acabei associando 2 paixões, que é a nutrição nessa área, mas também o esporte. Então, hoje, o triatlon faz parte da minha rotina. Comecei com a distância mais curta, na verdade, com provinhas até de duatlon ou as modalidades isoladas, né? E aí, em 2021, fiz meu primeiro Ironman mesmo. Já tinha feito a distância de meio Iron algumas vezes. E aí, desde então, não parei mais. Fiz aí foram 6 por enquanto, pretendo fazer mais. Conquistei o sonho de ir pro Havaí em 2023. Pretendo voltar também um dia, né? E acho que é isso, continua aí na vivência teórica e prática nesse universo aí dos esportes de endurance. E como é que você foi, de onde despertou essa vontade de fazer longas distâncias? Porque não é uma coisa muito normal. Para as pessoas que estão de fora, elas olham e falam, o que vocês fazem é loucura. Tem as pessoas que não conhecem, aí você fala a distância que você faz, eles falam, mas tudo isso num dia? Quantos dias você demora para fazer? Então, como eu te falei, eu comecei fazendo esporte realmente por saúde mesmo, né? Gostava da rotina, ia para as aulas de spinning na academia, bem, realmente assim, sem nenhuma ambição de competir e tudo mais. E aí, quando eu comecei a fazer provas de corrida, mountain bike e tal, eu gostava, mas nunca me imaginava fazendo o que eu faço hoje, né? Na época que eu fazia assim, isolado, era realmente por diversão. E aí eu comecei a fazer a distância mais curta, que é o triatlon sprint, fiz bastante provinha, fiz provas, daí depois do sprint fui para a distância olímpica, gostei, fui fazendo a escadinha mesmo. E aí, quando eu fiz acho que 2 vezes a distância do 70.3 da marca Ironman, e aí eu falei, nossa, acho que um dia eu quero fazer isso, né? E aí aquilo foi, né, desenvolvendo e tal, eu falei, acho que eu gosto, vou me arriscar. E aí fiz e gostei muito. Eu acho que eu não gosto só da prova em si, por mais estressante, né? E é difícil pra caramba o ciclo de um Ironman, você sabe. Mas eu gosto. Eu acho que se aprende muito, acho que traz uma resiliência, acho que para nós mulheres também isso é muito desafiador e traz também um pouquinho mais de ousadia, coragem, que a gente acaba transcendendo para as outras esferas da vida. Eu acho que tem todo esse contexto para mim, essa questão do esporte de endurance, né? De estar muito tempo ali com você mesmo. Que no fundo é isso. É você passar horas e horas com a sua própria companhia. Porque o grande desafio do Ironman é a parte mental, né? É a parte mental. Você tem que estar muito bem fisicamente, mas se a sua cabeça não estiver ajustada, já era, né? Você sabe que para chegar na linha de chegada vai ser uma motivação muito grande. Então você tem que querer, mas querer muito e estar pronto para esse desafio aí que
vai ser a sua cabeça sempre querendo buscar o conforto, te trazer aquilo que tá, né, te desafiando, voltar pro teu lugar ali fora do desafio. E aí é você jogando contra você mesmo. E essa forma de você treinar a mente, isso se reflete no seu dia a dia, Sim, sim. né? Que você traz para a parte profissional, como pessoa. Você acaba tendo, se tornando uma pessoa melhor, que eu acho que esse que é o espírito do Ironman, né? Sim, com certeza. Eu acho que não tem como você passar por um ciclo de uma prova tão longa como essa, atingir a linha de chegada e sair do mesmo jeito. Você sempre vai trazer um aprendizado, uma transformação, e isso vai ser aplicado para o seu dia a dia, para a tua vida. Acho que às vezes os problemas ficam menores, talvez, né? Sim, né? Isso tem um pouco a ver com você ter mais oxigênio no cérebro, mais preparação física, né? Sim, Eu acho. sim. E você comendo melhor, você tendo uma agenda mais cheia, você se programa melhor, você rende mais. Eu acho que daí isso também aflora um pouco mais o contexto de disciplina, organização, porque para conseguir executar as outras tarefas, né, se manter trabalhando, ter energia para todas as outras coisas funcionarem, faz com que você, poxa, não tem como você comer mal, dormir mal e realizar tudo. Então acaba sendo uma forma também da pessoa encontrar essa disciplina que a gente fala tanto, né? Porque é aquela história, né? Quanto mais você faz, mais tempo você arruma. Sim. Eu vejo por mim, quando eu não estava treinando forte, eu achei que ia ter mais tempo e acabava faltando tempo. Você fica mais devagar, você se planeja menos, você fica procrastinando, né? Então, inclusive há pouco tempo atrás resolvi voltar a treinar porque eu tava virando uma bagunça, né? Porque aí você fala, pra que eu vou me matar? Ah, então, eu vou comer uma besteira aqui. Não tem aquele objetivo pra te impulsionar e as outras coisas fluírem. Então, acaba ajudando muito. Esse é a pior coisa que acontece. Você fica, então hoje eu mereço, hoje eu me permito. Aí quando você vai ver a balança já tá falando, para, porque tá ruim o negócio, né? Exatamente. Mas pode se permitir, mas também não precisa se permitir tanto. É o famoso que eu mereço quando você acha muito merecedor, né? Cuidado, né? Aí a ladeira, né? Ladeira abaixo. A ladeira abaixo, com certeza. Ô Tati, e aí qualquer pessoa pode se tornar um atleta amador de longa distância? Por exemplo, uma pessoa obesa e sedentária. Ela pode fazer Ironman, por exemplo? Sim, inclusive tem vários relatos de pessoas que saíram, né, de obesidade, de sobrepeso ou de alguma outra doença que impactava na qualidade de vida, em todo o contexto dessas pessoas. Já tive pacientes que começaram comigo para mudança de estilo de vida, para emagrecer e tal, e hoje estão aí fazendo provas de Ironman, maratonas ou meia maratonas ou provas menores. E eu acredito muito nisso. Às vezes a pessoa até troca esse vício, né? Que é meio que essa questão de não conseguir baixar o peso, de sair desse estilo de vida, porque a comida é aquele atrativo, né? Chega no final de semana, o que eu vou fazer para me divertir? Vou comer, vou sair para comer, sempre tá buscando prazer ali em alimentos. E aí a pessoa passa por essa fase de mudar o corpo, mudar a saúde, se encontra no esporte e a diversão vira outra, né? E acaba se transcendendo em finais de semana aí para reunir o pessoal para ir pedalar, fazer os treinos em conjunto, se inscrever em competições. Inclusive, hoje em dia, a gente está enfrentando esse boom, né? As pessoas estão muito, muito ativas nas competições. E é uma coisa que eu vivenciei e percebi que é muito normal pessoas com hiperatividade, TDAH, compulsão, saírem da compulsão e indo para o triatlo. Quer dizer, ele muda mais ou menos a compulsão, mas pelo menos para uma coisa saudável. Isso. Né? Que, inclusive, eu conversei com uma neurocientista, a Nathalie Gudaiol, e perguntei para ela, falei, mas uma pessoa que tem muita ansiedade, sofre de muita ansiedade, ela teria que aumentar a quantidade de atividade física? Ela falou, sim, que é para você equilibrar a sua atividade mental com a atividade física. Sim, acaba sendo um medicamento aí efetivo, mas é aquilo. Tem que, obviamente, não é só fazer esporte. A gente tem as outras esferas da vida para controlar, mas que o esporte muda, né? Cura doenças, traz benefícios para a vida. Acho que a gente tem bons exemplos. Você já teve pacientes assim, com esse perfil? Já sim. Né, que é bem comum para longa distância. Várias pessoas que eu conversei, inclusive o locutor que vos fala, né? Também foi para longa distância, que é para equalizar a mente.
Inclusive, recentemente, eu tava flertando com uma depressãozinha, etc. Porque tava dormindo mal, comendo mal, não tava treinando, porque... aquela desculpa, tô trabalhando muito, Vai então pra eu um mereço, burnout. não tenho tempo. Falei, não, né? Aí foi que eu falei com a Ale, falei, pô, vou fazer uma outra maratona. Ele falou, pô, em 45 dias. Pô, Sérgio, eu falei, dá pra fazer, Ale? Ele falou, dá, né, mas... Aí acabei não conseguindo, porque também saí despreparado. Saí de 20 km por semana para 90 em 2 semanas. Um salto um pouquinho alto. É um pouquinho absurdo, né? Aí a gente ficou no meio termo e eu acabei fazendo 38. Mas mesmo assim já valeu a pena. Poxa, são 38. E é o lance de você ter o desafio, de você ter aquele compromisso de treinar. Faz diferença, porque senão você não... bom, pra fazer uma atividade diária e tal, já é difícil. Mas quando você tem um objetivo, você se vê naquela linha de chegada, você sonha com aquilo, aí muda o cenário. Então você já tem uma vontade, um desejo maior aí diário. Então, E tem a motivação do esporro do treinador, né? tem essa também, funciona Tem a também. Nutri que vai te dar bronca, a né? nutricionista. Aí você também fala, vou fazer jus ao que eu tô investindo. Poxa, tô pagando treinador, tô pagando nutricionista e tal, então, né, vou executar. Então tudo vai puxando. Mas isso daí eu costumo dizer, o pessoal fala assim, mas fazer triatlon, fazer longa distância é caro. É relativo, porque você está investindo na sua saúde, Sim. né? E na informação. Você não precisa comprar uma bike de 100 mil reais. Né? Você não precisa comprar um tênis de 2.500 reais. Dá para fazer com equipamentos bem mais baratos. Sim, com certeza. Né? Mas é o lance de você investir na sua saúde. Mudar a sua rotina, comer melhor, dormir melhor, ter o compromisso com as pessoas que estão ao seu redor, o respeito, porque você está com um treinador, você está com uma nutricionista. É o lance do respeito, né? Respeito ao trabalho do outro. Sim. E isso faz uma grandíssima diferença, né? Eu acredito que sim. É como você falou, às vezes as pessoas elas deixam de começar a fazer o esporte porque eu não tenho um tênis, eu não tenho uma bicicleta desse nível. E aí fica aí sempre achando que não tá pronto, que não pode, que não é pra ela. Sendo que assim, dá pra começar com o que você tem, sem gastar muito. O importante é se encontrar naquilo e fazer sentido também, não fazer por fazer. Tem que ser legal, você tem que curtir. Porque hoje em dia as pessoas têm essa noção que acham que tem que ter o melhor. É. A gente começou com o que tinha. Nossa, total. Bike emprestado, inclusive, né? E nem tinha essa dimensão que a gente tem hoje da informação. Porque Não. hoje, por exemplo, você vai fazer qualquer prova, qualquer distância, você entra na rede social, você vai buscar alguém que fez, que já vai dar todas as dicas, o Race Report e tal. Você fala, bom, é assim que funciona. Eu, pelo menos, quando eu fui fazer as minhas primeiras provas ali em todas as distâncias, foi meio que, vamos ver como é que é, e foi ali, né? Estando, me deparando com a situação. E com o que eu tinha também, acho que fiz as minhas primeiras provas do Atlas, eu tinha uma mountain bike, eu fui com ela mesmo. E tá tudo certo, e a diversão foi garantida. Não tinha sapatilha de tênis, e assim fui, né, cada vez fui melhorando aqui, indo, e até hoje também sou bem tranquila, acho que não precisa de toda essa loucura. É que se você tem condições e não é algo caro pra você, beleza, faz sentido, né? Mas quem é bom... Não precisa, né? Porque ele já cansou de ver. Pô, eu já tomei pau de nego de bike de ferro na estrada. Exato. Né? Mountain bike. Quem nunca tomou um pau de um cara numa Monark, né? Aí você na olha, estrada. aí você fala, pô... Tinha a famosa história do pessoal tomando pau de um cara com uma Monark barra forte com bujão atrás, né? Não sei se é lenda ou não, mas é plausível. Eu já vi os caras com umas bikes bem ruins dando uma canseira numa galera. É verdade. Né? E outra, se você tá querendo investir numa bike, né, super cara, passa com a Tati, emagrece, que vai ser melhor do que você gastar. E acontece isso também. Às vezes você fica, não, é porque diminui peso, né? Diminui peso da bike, o tênis mais leve e tal. E às vezes a pessoa tá ali com 2, 3 quilos a mais, uma composição corporal que não tá te favorecendo. E, pô, o básico bem feito ali já vai resolver seu problema, vai ficar mais barato do que ficar investindo em um monte de coisa pra baixar peso, né? E tem muita gente que tenta baixar peso por conta própria. Sim. E aí é um tiro no pé também. E são muitas pessoas, a grande maioria. Então se baseia em dietas malucas da internet. O que costuma acontecer, principalmente agora nessa época do ano que a gente tá, final de ano, as pessoas ficam mais sem treino e tal, e aí acaba ganhando peso.
Só que aí deixa para cuidar da saúde, dessa parte aí, né, de correr atrás do prejuízo, quando começa o ciclo de treinamento. E é onde você realmente já tem que estar com a casa totalmente organizada, para não ter aquela condição de fazer uma progressão de volume e um déficit calórico. E aí, se você já começa o ciclo de treinamento nessa bagunça, querendo performance e querendo emagrecer ao mesmo tempo, provavelmente você vai ter algum problema ali no meio do caminho, né? Às vezes a pessoa fica tendo queda de imunidade, lesiona, e aí não chega como gostaria, né, pro dia da prova. Então, o ideal é se planejar. Bom, eu quero fazer uma fase ali que eu vou ajustar, vou deixar o meu peso aí pronto para começar o ciclo fazendo a progressão de carga ideal, que é aumentar as calorias, principalmente os carboidratos, de acordo com o aumento do gasto energético aí no que diz respeito aos treinos. Então, você vai fazer uma maratona, se você fazer um triatlon 70.3 ou um Ironman, você vai seguir isso. Então, o treinador e a nutricionista vão estar falando a mesma língua. Não adianta eu trabalhar emagrecimento e o treinador tá trabalhando ali uma fase específica de ganho de velocidade ou melhorar a força. Então, a gente tem que falar a mesma língua. Então, é muito importante entender isso, né? É porque, falando de saúde é multidisciplinar. Com certeza. Né? Então, quem tem muita dificuldade de emagrecer precisa também de um acompanhamento psicológico para identificar o porquê daquilo. Porque não é simplesmente, ter a parte tradicional de família, que a criança vivia numa família que comia tudo errado, tem o lance da compulsão, tem traumas, é uma gama muito ampla, né? E tem muito, eu acho que eu até tenho um episódio que eu gravei já sobre isso, da presença de pessoas com transtorno alimentar ainda no esporte, principalmente em mulheres, porque a gente tem visto cada vez mais essa exposição da imagem. Então, não é inevitável, né, você se comparar. Então, às vezes você tá ali buscando melhorar a performance, mas ao mesmo tempo você tá buscando um corpo que nem sempre é atingível na sua realidade, fora que a gente tem um montão de coisas que, né, não são legais, que são divulgadas. Então, assim, pessoas postando, né, um corpo ali que não é natural. E com isso, o desenvolvimento de transtorno alimentar vem crescendo também, nas duas frentes. Então, a pessoa fica com medo de comer carboidratos, ela fica sempre buscando emagrecimento e compensando o que ela come no exercício, mesmo estando embutida aí no esporte. Então, isso, infelizmente, ainda é uma realidade. E aí, para isso, não tem como dissociar. A gente precisa do apoio de psicólogo, psiquiatras, entender o que está acontecendo, o que levou, se foi algo que veio depois ou que já existia, né? Ou se também estar no esporte foi algo que, para talvez camuflar essa condição, e em diversos cenários ali, né? Porque hoje você tem a comparação, que é irreal, você tem a desonestidade, não é nem intelectual, é desonestidade pura, o famoso 171. Sim, com certeza. Porque a pessoa tá tomando bomba, né, ficando com um corpo inatingível para qualquer pessoa, né, até atletas de ponta, e falando que é com treino e dieta. Disciplina, treino, dieta, e a pessoa que tá lá vendo aquilo falou, pô, mas eu tô fazendo tudo isso e o que eu tenho de errado? Primeiro que a pessoa não faz nada na vida, ela só faz aquilo. Esculpiu aquele corpo, tomando bomba e com cirurgia plástica. Sim. E aí vem com treino e dieta e as pessoas se comparam com isso. Pô, eu que já fui atleta, você é atleta, a gente conhece o corpo de um atleta, inclusive quando tá tomando bomba. Sim. A gente bate o olho e fala, precisa de um testezinho ali, não tá puro não. Você está tomando um suquinho diferente. Cansei de ver uns caras prova e falei, meu, o tamanho desse cara, irmão. Não precisa nem fazer teste, manda fazer xixi no escuro, vai brilhar, vai ficar fluorescente. E ainda mais assim, mulher treinando pra Ironman, cara, ou maratona, fica mirradinha, a gente vai chegando no fim do ciclo ali, é difícil manter. Aí você chega na prova, mulher com um bração, pô, não é possível. Tem umas que esquecem de fazer a barba, né? Tem umas que esquecem de fazer a barba. E aí eu já vi isso na real. Eu olhei assim e falei, pô, não fez a barba, Tá com mais barba que eu, né? E tava. Né? Porque quem não sabe, quem toma a bomba, tem que fazer a barba. Tem que fazer. Porque cresce. Outras coisas também crescem, né? Começa a fazer xixizinho em pé, né? Cara,
Cara, e o que eu sempre falo, porque os pacientes até me mandam, questionam e tal, eu falo, olha, continue fazendo o seu de forma real e fazer o comparativo que vale é o seu basal ali, da onde você começou para onde você tá agora. Então, se você ficar nessa operação de comparar com o que você vê na internet ou com as pessoas que você vê em competição, é desleal e só vai te desmotivar. E aquilo, pessoas que estão conduzindo dessa forma, elas vão ter o preço na saúde delas a longo prazo. Nem a longo, né? Tipo, assim, não sei o quanto, né? Quanto tempo estão fazendo, mas de qualquer forma, a conta vem. Eu já vi pessoas que competiam comigo de um ano para o outro com dificuldade de andar, ou então tem que ficar de repouso 6 meses por deslocamento de estômago, uns negócios absurdos. Então é aquilo. Hoje o esporte na minha vida e para as pessoas que procuram diz muito também sobre como chegar, né, na velhice, ter longevidade fazendo isso que faz tão bem para mim. Então não faz sentido usar coisas que vão comprometer minha saúde e andar ali na contramão do propósito que eu tenho, que é levar isso comigo por muitos anos. Então vai chegar um momento da vida que a minha própria condição vai me limitar, que é inevitável. A gente vai chegar no momento que, pô, não vai dar para correr, não vai dar para fazer o que eu faço hoje. E aí, ok, mas me limitar fazendo algo hoje já proposital para eu viver um pouco mais intensamente, para mim não faz sentido. Mesmo porque também o nosso maior competidor somos nós mesmos. Sim, Esse é o sim, princípio do esporte, principalmente do endurance. Né? Você até olha para o lado, competidor tal, mas no fundo, no raso, principalmente para quem já é mais velho, que não saiu de uma base, você tem que baixar o seu próprio tempo. Ou você tem que superar as dificuldades. É sobre isso que é o esporte. Com certeza. E eu acho que isso é muito apelativo, tanto de pensando em quem está ali. A gente sabe que existe uma realidade hoje dos influenciadores, eles estarem também inseridos no esporte por uma questão de trabalho. Então, as marcas vão lá e falam, ó, sei lá, eu preciso colocar uma menina aqui para fazer triatlon. Aí a menina que, tipo, só corria e tal, vai lá, dá uma bike para ela, papapá, ela tá. Chega um determinado momento que exige que ela, além dela estar lá fazendo as provas, ela esteja também com o corpo, que aquilo chame atenção, ou seja, que venda. A marca está fazendo investimento para ela influenciar pessoas para fazer, mas assim, a imagem conta muito. E dentro disso a gente sabe que assim, virou trabalho, ou virou algo que ela tem que estar naquele formato, e aí o céu é o limite para ela conquistar aquele corpo, para ela estar ali e fazendo. O quanto isso vai custar lá na frente? Então, assim, não é a gente que vai poder controlar isso, entender. Então, eu acho que não é muito desleal pra gente ficar nesse universo de, tipo, frustração, sabe? E às vezes até entra numa paranoia de que você é ruim no que você tá fazendo, em termos do seu corpo, da sua performance, e na verdade não, né? Na verdade é a sua realidade, é o seu potencial, e de novo, se comparar de onde você saiu para onde você tá. Isso tá tudo certo. Esse é o correto. Esse é o correto. E na verdade, o corpo, a estética, eu penso que é o resultado do que você faz. Não é o objetivo. E as pessoas vão pelo objetivo e aí não é uma coisa perene. Exato. Né? Começa a fazer dietas malucas, começa a tomar todo tipo de substância para não ter fome. Só que depois que para de tomar, ou que para de tomar qualquer droga, seja os monjaros da vida... uma cascata de ladeira abaixo aí, de série de intercorrências, doenças que vão surgir. Porque a pessoa, a hora que ela para de tomar, se é que para, uma hora vai ter que parar, ela vai ficar pior do que ela estava antes. E você se acostuma a estar naquela forma. É muito difícil você sair daquele corpo, daquela condição de performance e lidar ali com recomeçar do zero. Então... E tem os efeitos rebote, né? O pessoal que toma Ozempic, Monjaro, para de tomar... vai ter muito mais fome e vai voltar. E essa é uma nova realidade também, né? São medicações que elas surgiram, foram, né, estudadas para ajudar realmente pessoas que têm uma obesidade, uma necessidade de perder peso que vai além só da mudança de estilo de vida, que tem outras complicações metabólicas. A gente tá vendo gente, assim, mulheres magras que precisam, sei lá,
perderam 1 quilo e estão dentro do peso tomando Monjaro, tomando um Ozempic. Então, onde é que vai parar isso? Também Pior, é estão uma tomando sem orientação Sem médica e sem orientação. orientação nutricional. Com certeza. Porque agora, inclusive, dentista vai poder prescrever. Aí eu falei assim, tá, qual a conexão? Porque vai pela boca? Não sei também. Nem Tipo- sabia, na verdade, que dentista pode prescrever. Essa é nova. O que o dentista sabe, com todo respeito aos dentistas, mas né, não tem a parte científica, nutricional para poder... Porque é um grande problema a pessoa tomar essas substâncias sem um acompanhamento nutricional. Sim, além disso, de novo, é um trabalho de equipe multidisciplinar, porque às vezes a pessoa começa a tomar medicação com uma forma mais imediatista, mas ela vai ter que, em algum momento, ela vai ter que aprender a conduzir a forma como ela lida com o alimento, porque é algo que vai te ajudar nesse equilíbrio de fome e saciedade por um período. Mas já existem pacientes que depois de um tempo usando, eles conseguem voltar a comer, eles têm fome. E aí é que tá, se você não tiver um psicólogo te ajudando a conduzir tudo isso, ou você vai ter um rebote, ou vai ser pior ainda. Fora como é que está essa perda de peso, se é realmente só gordura, ou quanto que você perde de massa muscular. A gente sabe que o tecido muscular, ele é um tecido metabolicamente ativo. Então, se perder muita massa muscular, não vai te dar um emagrecimento sustentável. Isso vai também ser algo ruim a longo prazo. E você perder gordura não significa você eliminar o carboidrato, eliminar de comer. E as pessoas ainda, hoje em dia, acham que é por aí. Exato. A gente ainda tem muita gente propagando dietas low carb, jejum e... Ao meu ver também, são profissionais ou pessoas que não são profissionais e, de novo, o que a gente tem por trás disso? Pessoas que podem ter uma raiz de transtorno alimentar, essa é uma hipótese. Também temos profissionais picaretas, então uma forma apelativa, porque é algo que engaja, algo que vende, tudo que é milagroso demais, tudo que traz uma coisa rápida, desperta um desejo maior. E a gente tem também a realidade também de associar isso, tipo, com algumas evidências científicas que começaram a estudar, tipo, você equilibrar os carboidratos, você fazer algumas estratégias de jejum para também ter um equilíbrio dos hormônios de fome e saciedade para pacientes que também têm uma obesidade ou uma questão ali metabólica específica. E isso já sendo colocado para todo mundo. E não é bem assim. Então, a gente sempre tem que ter cautela com as escolhas que a gente faz e com o que a gente vê na internet. Porque hoje a internet é palco de tudo. Então, se você não tiver um filtro... aconteceu recentemente um episódio de a mãe de um paciente me mandar mensagem pedindo para eu atender o filho dela, que já tinha sido meu paciente, né, há uns anos atrás, que era jovem, era da natação, foi fazer cursinho e tal, e aí teve que diminuir um pouco essa questão dos treinos. Porém, o que aconteceu? Ele ganhou um pouco de peso, e aí ele viu, não sei se foi no TikTok, se foi no Instagram, algo sobre jejum. E esse menino ficou de um domingo à noite até terça-feira, até amanhã de terça-feira, em jejum. E ela ficou totalmente assustada e falou, você pode atender ele? Porque ele fez isso, me contou, e eu fiquei, assim, de mãos atadas. E aí eu conversei com ele, perguntei o que levou ele a fazer isso, qual foi a motivação, como é que ele se sentiu. E ele falou, olha, eu vi, eu queria saber como é que era. E aí ele relatou que depois que ele parou, ele ficou aí uns dias com compulsão alimentar e que ele não diminuiu o peso. E aí, ainda bem que esse jovem tinha uma mãe presente ali que tomou atitude, né? E aí depois a gente fez outros passos aí pra evitar um transtorno alimentar ou algo pior. Mas veja, quantas pessoas que não têm essa condição de ter a família presente ou de ter uma orientação, de ter um profissional perto, podem fazer aí uma besteira na vida ou podem ter uma condição até, um óbito. Isso pode acontecer. Tem médicos
que não são nutrólogos, não são nutricionistas e pregam essa prática como Holy Grail, né? Tipo, a coisa mais importante do mundo, como se fosse... E, de novo, né? Tá se enchendo de bomba para falar que, né? Exato. E pega ali alguns trechos, como eu te falei, de situações, de um contexto específico e joga como se fosse algo que vai resolver teu problema. Então, hoje a gente sabe que o jejum, por exemplo, ele tem a sua função metabólica, mas quando a gente faz jejum? Por exemplo, se você faz um jejum de 12 horas, que é o período que você está descansando. Vamos supor, eu jantei às 7 da noite e vou tomar o café às 7 da manhã. Eu dormi nesse período, eu fiz um jejum metabólico, então eu deixei os meus órgãos funcionar, as coisas acontecerem, eu não fiquei com uma digestão ali em tempo contínuo, fiz uma refeição pesada. Então, ok, agora, propagar que eu preciso fazer 20 horas de jejum, 24 horas de jejum, ou que isso é de fato a cura para doenças, para resolver o problema? Não, não é. E em relação ao carboidrato, que estamos ainda 2025 e ainda tem gente falando que carboidrato é o problema, com a ciência que assim, ó, a gente tem décadas e décadas de confirmação de que o grande ponto aí para você ter performance, para você ter recuperação muscular, para você ter longevidade no esporte, é a adequação correta, né? A periodização de carboidratos para os atletas. Então, assim, é inadmissível ainda ter pessoas acreditando, duvidando e negligenciando os carboidratos. São os carbofóbicos. São. Porque se você não tiver uma quantidade mínima de carboidrato no seu corpo, você não vai queimar gordura. Exato. Para muitas pessoas, o problema da obesidade é não perder gordura e acaba perdendo. Uma coisa é você diminuir peso, outra coisa é você diminuir a gordura. E aí a pessoa não come carboidrato até diminuir peso, mas porque perdeu massa magra. E ela precisa do carboidrato para queimar aquela gordura. Tô errado? Não, tá certo. Mas assim, aí você começa a gerar um estresse metabólico para o seu organismo que só vai te trazer frustrações e até mesmo dificultar ainda mais, retardar mais o processo. Vira compulsão. Vira compulsão, com certeza. E quando você faz essas dietas, tira o carboidrato, por exemplo, vai lá, se pesa e fala, nossa, reduzi 2 quilos. Muito disso é porque a gente estoca, né, carboidrato como glicogênio muscular. Então, se você tira o carboidrato, você não tem esse estoque. Então, na balança vai dar uma diferença, mas isso não é perda de gordura, né? Então, ainda assim, existe muito mito, existe muita dificuldade, existe medo de consumir carboidrato. E é um trabalho que eu faço, então também é isso, né? Não adianta eu chegar lá com uma quantidade máxima já pro atleta que já vem com esse medo, com essa aversão. A gente também tem que fazer esse treinamento que ele vai ser gradativo, de acordo com que a pessoa tá apta a começar. E perder peso não é passar fome. Com certeza não. Muito ao contrário. E é muito comum, às vezes, a pessoa, tipo, recebe o plano alimentar e ela fala, nossa, eu vou engordar. Porque e eu adoro quando a pessoa fala isso, porque é justamente trabalhar com maior quantidade, mas com uma densidade calórica menor. Então, fazer refeições que vão te dar saciedade, que para o seu cérebro ter ali a quantidade, né, visual de que você está comendo bastante, mas na verdade você está colocando o quê? Bastante fibra, vegetais, coisas que vão te nutrir sem fazer com que você ceda. Porque, por exemplo, em termos calóricos, às vezes a pessoa ela realmente come pouco. Se você vê o relato, então, tipo, comi um lanche, comi um prato, só que é o quê? Um estrogonofe, uma batata frita, ou sei lá, um arroz e parmegiana, e jantei um sanduíche, fast food. Fez 2 refeições, mas são extremamente calóricas, com alto teor de gordura saturada. Então, quando a gente faz aquele plano alimentar que tem café da manhã, almoço, jantar, os lanchinhos intermediários, a gente consegue colocar um montão de alimento bacana que vai nutrir o corpo, mas vai ter o quê? O equilíbrio de carboidratos, proteínas, gorduras boas e, de novo, amo fibras. No meu doutorado trabalhei com microbioma intestinal. Então, são coisas que vão fazer com que
a longo prazo a pessoa começa assim, putz, eu gosto muito da minha rotina, da minha alimentação, que é um autocuidado. Aquilo vai ficando, né, prazeroso. Aí quando a pessoa fala, vou comer ali no final de semana, um fast food, alguma coisa, é o extra, é os 20%, porque 80% é a rotina, né? É aquele se sentir bem, se cuidar. Então é transformar isso em hábito. E achar o equilíbrio, porque não é só comer carboidrato, não é só comer proteína, porque tem as dietas, só come proteína. As dietas carnívoras esse ano, elas vieram com um peso bem grande, né? E isso daí também não é bom. Não. Vai engordar, né? Toda restrição a longo prazo, ela vai migrar ali para algo mais compulsório. Então, a longo prazo, isso vai trazer condições que é insustentável. Então, sempre quando você se expõe a uma dieta e pensa assim, tá muito difícil, eu consigo fazer isso uma semana. Ou, tipo, em alguns dias você fala, nossa, não sei quanto eu vou aguentar. Tá errado. Diferente daquilo, quando você começa com um plano alimentar, que você fala, tá tranquilo, Tá até tô sobrando. conseguindo, né? Ou, nossa, nem tô conseguindo comer tudo. É comum isso, né? E aí a pessoa fala, pô, assim eu vou longe. E aí muda o hábito alimentar da pessoa, que é isso que é o X da questão. E a gente vai, eu gosto muito e é algo que eu também pratico comigo. Os resultados, eles vão vir muito da constância, daquilo que a gente faz por muito tempo, repetidamente. Então, como é que você vai performar numa competição? É fazendo isso por muito tempo, é treinando. Algumas pessoas têm resultados incríveis de primeira, sim, mas elas são exceções. E é a mesma coisa, fazendo sempre esse paralelo, né? Com a performance e com o nosso peso, a nossa saúde. Como é que a gente constrói uma imunidade forte? Aquela pessoa que, assim, se pega um resfriado, 2, 3 dias já tá zero, não adoece, não lesiona, tal. É a constância, aquela... Todos os dias você ter uma alimentação que te nutra, que te dê... Isso é pra vida, né? Pra vida. Então... Tudo que você fizer com constância, você vai fazer bem feito. E é isso que acontece com o nosso corpo também. Então, nossa, a pessoa às vezes tá ali com uma idade e fala, nossa, mas você tá com um corpo tão bonito, com a sua idade e tal. Mas ela passou 10 anos da vida dela se cuidando, ela construiu aquele corpo. E não é imediato, né? Do nada, uma pessoa que tá lá, dela aparece toda trincada, gigante. Não é assim. A gente não constrói dessa forma, de forma natural. Então você tem que ter paciência, tem que acreditar. Eu gosto muito dessa época do ano de novo, né? Aí a pessoa chega em dezembro e fala, como é que você tava em dezembro do ano passado? Nossa, eu tô melhor. Ou então, se olhar uma foto sua, quando você tinha, sei lá, era mais jovem, e fala, nossa, tô melhor agora do que quando eu tinha, né, 20 anos. Eu acho que é muito disso, de você estar ali todos os dias buscando, fazendo o seu melhor e com a condição que você tem naquele momento. Porque às vezes a vida tá muito bagunçada e não vai dar, né? E é comum você ver pessoas no esporte se sentindo e aparentando melhor do que estavam há 3, 4, 5 anos atrás. E às vezes fala, nossa, você faz Ironman, isso aí acaba com o corpo, acaba com a pele e Tem tal. aquele mito, né? Quem faz muito aeróbico, principalmente corrida... vai ficar flácido. Envelhece. Envelhece. Né? Aí eu falo, eita, peraí, não é bem assim, Fala, né? você tá com quantos anos, Tati? 37. Cara de menina. Esse é o exemplo do que o esporte não envelhece. E eu falo isso, porque daí todo mundo fala, mas nossa, você... Quando eu comecei a fazer essas provas, todo mundo pegava, assim, família, né? Pega no pé e fala, toma cuidado e tal. Aí eu falo, mas eu tô com cara de novinha aí ainda. Você conhece o Sérgio Lobo? Sérgio Lobo... É, um cara que faz vários... acho que tem mais de 30 Ironmans. Assim por nome, talvez Ele é não, mas... médico anestesista. O cara tem 60 alto hoje em dia. Cara, e o corpo dele, você olha, fala, tem moleque de 30 que não tem o corpo do cara. Pois é, e aí? Quantos anos faz que esse cara faz isso? Como que é a rotina dele, né? E ele é médico anestesista, vara à noite operando. Ele é instrutor de mergulho em caverna, que é o mais casca grossa. 60 a mais. 60 a mais. E faz 2, 3 Ironmans por ano.
Não, e quando eu vou, assim, para as provas, eu amo ficar vendo essas categorias 60 a mais, e aí eu vejo aquelas senhorinhas lá, tipo, aí eu falo, é isso que eu Quando eu quero, crescer, quero ser entendeu? assim, né? Tipo assim, eu quero poder, o máximo possível da minha idade, ir num supermercado e carregar as minhas compras, sabe? Fazer as minhas atividades com força mesmo. Eu acho que é isso que a gente busca. E se E tiver dando um pau e uma canseira na molecada, melhor na ainda, né? meninada, melhor ainda. Eu gosto muito também de acompanhar o Drauzio Varela. Eu acho que ele tem ali uma história muito bacana. Tanto como médico, é uma pessoa diferenciada. Mas ele mostra, né, que ele começou a correr tarde e, pô, do jeitinho dele lá, faz as maratonas. Se você olhar, ele é saudável. Então não é falar ele é magro ou ele é acima do. Cara, ele é saudável e ele Esse é o tá com saúde. objetivo. É Esse é o objetivo, exato. não é o tempo. O tempo, vai, você tá com um amigo, tira um sal, ou você até quer competir pra, né? Sim, Faz sim. parte do. Mas o principal é você ter uma saúde e longevidade. Longevidade, exato. E pensando nisso, não necessariamente você precisa fazer maratona, você precisa fazer triatlon, Não, Ironman, você faz o que você quiser. Mas exatamente. não dá pra gente hoje não fazer exercício físico. Essa é uma realidade que eu sempre contextualizo porque a gente não gasta energia. Hoje eu trabalho online. Por mais que eu esteja num ciclo de Ironman fazendo lá as minhas, sei lá, 18 horas de treino por semana ou mais, eu fico o dia inteiro sentada. Então, pra gastar energia, me consome pouco. Ó, hoje a gente tá trabalhando aqui, tá gravando um programa, a gente tá sentado, a gente tá gastando pouca energia. Vim de carro até aqui, gasta pouca energia. Então, a gente precisa ver o exercício físico como um hábito que tem que fazer parte. É como tomar banho, é como fazer as nossas refeições. Alguma coisa a gente tem que fazer. Tem Então, que. Eu já conheci executivos de alta performance no trabalho, depois, consequentemente, também no esporte, porque tem essa conexão. sim, Pessoas de alto desempenho profissional buscam esportes de alto desempenho. E eles agendam, como agendam uma reunião, eles agendam atividade física. Eles se programam. De tal horário, estou treinando. sim, e E não precisa. tente interromper o cara. Então, assim, acho que esse é o correto. Você se agenda, ó, de tal e tal hora, porque eu vejo até por mim mesmo, eu acabo negligenciando. Ah, vou treinar na hora que dá. Não E vai aí, e sair. se não dá? É. Que é o que geralmente acontece se você não se programar. E é importante você se organizar. Acho que não precisa ser algo frenético, né? De você, tipo, nossa, é tudo muito assim. Que às vezes isso também consome muito essa ideia de. Que os influenciadores acabam colocando, né? De vida perfeita. E não existe. Então, por mais que você programe, vai ter intercorrência. Às vezes você vai ter que recalcular a rota algumas vezes no seu dia, na sua semana. Mas a chance de não executar é menor quando você determina ali um período do seu dia para cuidar de você. Eu acho que nos últimos anos também eu tive uma boa leva de pessoas que tiveram burnout. E é essa cobrança. É uma geração hoje que a gente quer performar. A gente quer performar no trabalho, a gente quer performar como pai, como mãe, a gente quer performar como esposa, namorada, como pessoa, como influenciador. E isso desgasta muito mentalmente. Então, se você não tiver esse autocuidado, que não é só você descansar e tal, mas é você se alimentar. É você saber o que você tá comendo. Então, às vezes a pessoa tá comendo, trabalhando, tá vendo, tal, não tá nem sabendo, não tá nem sentindo o gosto daquilo que ela tá comendo. E ter o seu momento. E tem que ter um prazer. Não adianta, sei lá, tipo, eu odeio academia. Eu trabalho em home office e fico o dia inteiro fechado. Aí você vai lá na academia, então já é um estresse. Cara, vai fazer alguma coisa ao ar livre, sai, né, um pouco dessa questão de ambiente fechado. Vai ver gente, vai conversar. Tem que ser E prazeroso, se não gosta senão de correr, vai dançar, jogar tênis, joga golfe, anda bastante. Faz alguma vai atividade, caminhar. vai caminhar, nada. Faz alguma coisa. Alguma coisa a pessoa vai descobrir que Vai. É gosta. impossível que você não goste de nada que tenha movimento. É impossível. É impossível. Tem muita opção hoje. Esse ano também tem. O CrossFit veio, mas agora tem Hyrox, né? Não sei. Que é uma onda nova também aí. Então, o beach tênis que veio com Beach força. tênis. Não importa. Vai buscar algo que você pense assim, ó.
eu tô doida pra chegar a hora de fazer isso. Eu não vejo a hora de acordar e ir lá fazer. Então tem que ter esse negócio, sabe? E Senão... encontre pessoas. Porque eu acho que depois da pandemia, a gente perdeu muito disso. As pessoas não conversam, as pessoas não querem se encontrar. Isso se perdeu bastante. Eu acho que ficou muito assim, né? Ai, se inscreve, vamos marcar de se ver e tal. E, cara, é muito importante a gente se relacionar. A gente conversar, a gente conhecer pessoas, a gente falar de coisas diferentes do nosso mundinho, da nossa bolha. Isso faz bem. Porque você, quando passou sua adolescência, não tinha tecnologia. Não. Então, assim, a gente faz parte de uma geração que era analógica, que interagia, e a gente passou a ser a conhecer a parte de tecnologia. Então, a gente conheceu o melhor dos dois mundos. A gente consegue identificar a necessidade de você interagir com as pessoas. Sim. Pô, sou do tempo que a gente sentava na rua e ficava conversando com a galera, tirando sarro, fazendo bullying, tomando bullying. Que delícia. Eu lembro, assim, da minha infância com muito carinho, que eu e a turminha da minha rua, a gente montava uma rede pra jogar vôlei na rua. Tipo, a gente parava a rua, sabe? Tomava água de mangueira. Banho de mangueira, Né? jogava queimada. Não tinha, hoje em dia as mães, não pode, porque tem já... Pô, tudo ralado. Não, se tem uma coisa que eu fiz na minha infância foi brincar, assim. Eu fui uma criança que brincou muito, aproveitava e movimentei muito. E não tinha tablet, não tinha celular. Fui ter depois de mais velha, mas mesmo assim, demorou para ter o WhatsApp, as redes sociais. Então é a nova realidade, a gente não tem como inferir nisso. Então, as pessoas elas já nascem nesse formato, mas a gente entende também que isso gera uma dificuldade de comunicação. Então, às vezes, eu atendo pacientes que eu percebo que eles têm dificuldade em falar, em manifestar, em se comunicar. Já recebi, por exemplo, mensagens que é nitidamente que foram feitas pelo chat, por uma inteligência artificial. E tá acontecendo isso, as pessoas não têm condição de formular um texto, né, para dizer, olha, vou parar um pouquinho, né, os atendimentos nessa fase, e aí recorre a um formato desse. E é a nova realidade. Então, acho que, assim, isso também acaba afetando nas outras coisas, né, em como você vai lidar com o esporte, nessa dificuldade de socializar e de se alimentar também. Você não tem uma sensação quando você está treinando, até mesmo competindo, que você vira criança? É uma coisa meio lúdica. Eu acho que sim. A gente tem sim um pouco disso, que é essa coisa do desconhecido, da coragem, da diversão. Até de brincar com amigos De e amigas, de zoar alguém. Ou então, eu acho que principalmente a longa distância, a gente vai chegando num estado de vulnerabilidade que coisas pequenas se tornam muito grandes. Então, sabe, aquele ponto de hidratação. Ou então, às vezes, quando você dá aquela quebrada e vem alguém que quebrou também e aquilo, pô, tamo junto. E você nunca viu a pessoa na vida. E eu acho que isso traz também essa coisa da criança, que ela fala o que ela quer. É inocente, uma coisa de inocência, né? E quando você cruza a linha de chegada, cara, pode ser o que for. É aquele sentimento da criança mesmo, né? De uma alegria infantil. De uma alegria de só simplesmente pura, e de você encontrar pessoas que você nunca viu na vida, te dando parabéns. Te abraçando, tipo... te abraçando assim, e de coração, né? Que nem o americano fala, né? Sei lá que um minuto, com significado, diga algo com significado. E a gente cruza muito com pessoas que te dão uma força com significado. Com significado, que muda, inclusive, a sua energia. Eu sempre falo isso. Eu não sei de onde vem. Mas é bom. Você tá morrendo, alguém vem te dar um high five, te dá um tapão nas costas, não sei o quê. Vamos, Sérgio. Não, e a gente corre com os números, então as pessoas gritam os nossos nomes. E aí, na hora, você tá tão ali naquele estado que a pessoa grita teu nome... E aí você fala, e tal, você se sente bem, você se sente importante. Então tem muito disso, eu acho, que dessa questão mesmo, né? Dessa inocência e desse brilho que dá ali a hora que você tá nesse universo, né? Então, isso é uma coisa pra mim impagável. O lance do número, quando chamava o meu nome, eu não tinha me ligado que eu tava com o meu nome. E eu fiquei procurando quem que era que me conhecia. Depois que eu me liguei, falei, nossa... Já aconteceu isso com você também? Não, várias vezes, que aí eu falei, nossa, caramba, né? As pessoas me conhecem. Aí depois, não,
tá o meu nome aqui, né? Mas na hora, assim, a gente tá com uma limitação de raciocínio, a gente tá pensando em muitas outras coisas. Meu problema e é que a assim minha limitação de raciocínio ela vai além da prova, né? além da prova. Ela se perpetua por muito tempo. Ultimamente está E, difícil. cara, eu acho que não é só na prova. A prova é muito legal, eu gosto. Eu acho que especialmente, eu ainda tenho muito a aprender na dinâmica de competir, e isso comigo mesma. Mas no dia a dia, nos treinos, essa alegria também faz parte. Sabe quando você, tipo, fala, cara, esse treino aqui tá muito difícil e tal, aí você executa o treino. É uma alegria, é uma coisa que você se sente, fala, cara, eu consegui, uau! Aí você já tudo funciona melhor no seu dia. Então tem essa pegada também, né? De você, tipo, fazer coisas ali na sua rotina e eu gosto muito de falar isso porque mulher, a gente é criada, a gente é conduzida pra ter medo, pra não acreditar, pra não ter essa ousadia. E, pô, quando você tá no esporte ali, você fala, pô, eu posso. Que eu tenho de diferente Esse é o ali? empoderamento da É um mulher. empoderamento que o esporte, cara, eu sou outra mulher depois que comecei a fazer esporte, com certeza. Então, assim, a Tatiana novinha lá era uma menina tímida, retraída. Imagina que ela estaria aqui fazendo isso, né? Tímida, retraída, com medo, num outro universo. Meu, nasci no interior, uma cidade extremamente conservadora. E o esporte me ajudou muito, muito, muito a hoje, sabe, ser quem eu quero ser e do meu jeito, sem ter vergonha, sem ter medo. Óbvio que a gente ainda tem muita coisa pra aprender, pra mudar. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de trazer isso para outras mulheres, eu trago e vou continuar impulsionando para que elas acreditem e usem o esporte para isso também, né? Hoje você tem mais pacientes masculinos ou femininos ou é meio a meio? Ai, varia muito, mas eu acho que eu tenho mais pacientes na linha do esporte, são mais homens, né? Pensando assim nessa parte mais de competição. E mais mulheres nesse universo de emagrecimento, né? Mas essa parte ali de mudança de estilo de vida. Mas tem muitas mulheres atletas também. Mas eu acho que pensando com performance, em competir, são mais homens. E eu vejo a sua empolgação em falar tanto do esporte como da nutrição. Você deve ser do tipo daquela nutri que vibra junto com o teu paciente. Isso é muito legal. Porque E nos dois universos, sabe? Tipo, emagreci, não sei o que. Isso daí pra pessoa faz uma diferença Faz. absurda. Porque cria um laço de amizade, inclusive. Porque a pessoa sente, não é que vê. Que você se importa com ela. E você vibra com ela com as conquistas. Cara, eu tenho muita sorte, porque eu falo que as pessoas que me procuram, eu realmente me sinto muito querida. Então, é isso que você falou. A gente vai criando um laço e acaba compartilhando algumas coisas da vida delas que eu falo, gente, eu mereço receber isso. E isso é muito gratificante, sabe? E quando eu tô, às vezes, em alguma competição competindo e algum paciente tá por ali, é um carinho tão gostoso. E vice-versa. Quando a pessoa, poxa, tá lá lutando, um exemplo, quero pegar índice para Boston, faz um ciclo, bate na trave, a gente tenta de novo, quando consegue, cara, eu fico lá no aplicativo esperando, e aí quando eu recebo uma notícia, é aquela angústia boa, a gente comemora junto. E sofro junto também, tá? Isso é muito legal, você dividir as conquistas e as derrotas. E aí é aquele momento que eu falo, Tati, não foi legal, tal. Aí eu te entendo. Porque não adianta, meu. Você vai ficar puto. Vai ficar. A gente não quer. Vamos sofrer o que tem que sofrer e vamos resolver isso depois. Porque assim, o que a gente pode melhorar pra próxima e vamos de novo. E é isso. A gente cai, mas a gente levanta. Porque eu também sou atleta. Eu sei como é. Eu já tive as minhas provas boas. Já tive muita prova ruim. E a gente tá aí pra fazer de novo. A prova boa, assim como na vida, não é a regra, é exceção. É exceção, cara. É difícil. Né? Na vida também, dar certas coisas na vida é uma exceção. O normal é dar errado, por isso que a gente tenta, se aprimora, vai de novo, até acertar. E aceitar. Eu acho que eu sempre faço essa comparação. As duas situações, né? Tanto quando você tá ali no seu auge da tua vida no esporte, você vai pra prova e fala, meu, não tem como, eu tô no meu melhor momento, vai dar tudo certo. E não dá.
E tá tudo certo. Ou você tá naquele processo, você tá fazendo tudo certo no emagrecimento e tal, aí de repente acontece uma coisa muito ruim ali, ou no seu trabalho, ou na tua família, que te tira um pouco daquilo e você dá um passo pra trás. Acontece. A vida, ela não é linear. A gente vai, tá ali. Altos e baixos. É isso. E constantes, né? Eu sou muito sincera. Eu falo, cara, a pessoa, sei lá, precisa perder 10 quilos. Eu falo, a jornada é dura. Eu quero fazer um Ironman. A jornada é dura. Vai acontecer muita coisa difícil que você vai ter que enfrentar. Vai ter dia que você vai querer desistir. De novo, nas duas linhas ali. Vai ter dia que vai estar muito bom. Vai ter resultado que você vai se orgulhar muito. Mas o que vai te levar lá é sua constância. É o quanto você quer todo dia. Você vai cair hoje, amanhã você vai começar de novo. Você vai começar quantas vezes precisar. E vambora. Você tem que estar pronto. O importante é a jornada. Não o objetivo final. Exato. Que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. A hora que acabou, você fala, e agora? Dá uma ressaca, né? Você fala, o que eu vou fazer da vida? Né? Porque o grande prazer é a jornada. E eu gosto pra caramba, né? Então, assim, por mais que eu não tô treinando pra uma prova, cara, eu vou sair, fazer um giro de bike, vou dar uma corrida, eu vou nadar, dane-se, né? É bom, é o que motiva, né? Giro de bike de uns 100K só pra soltar, né, depende Tati? do dia. Depende do dia, depende das pernas. A Tati não sabe brincar. Não, eu tô numa fase aí, essas 2 semanas tô pegando leve, descansando um pouquinho. Defina pegar leve. Não, pegar leve, treinando ali umas 10, 12 horas na semana, que não é pouco. Não é pouco, né? Mas é que eu nado bastante, eu nado todo dia, então contabilizo umas horas ali. Mas aí, eu tenho uns amigos que... A minha amiga vai fazer aniversário, vai fazer 33 anos, jovem. Vamos correr 33 comigo? Eu falo, cara, por que me chama? Vamos, né? Por que não, né? Vamos de boa. Aí, é isso. Aí, nessa época que eu tô sem prova, acontece muito isso. Vamos fazer um longo de bike e tal, numa boa. Aí eu aproveito também pra fazer isso, sabe? Só que nunca é numa boa, né? Não, cara, quando eu vou de boa, assim, com o pessoal, eu vou, sabe? Eu acho que se eu tô numa fase específica de treino, eu sou meio nerdola aí, né? Tipo, tenho que fazer, sei lá, de bike, é um treino específico. Aí não vou ficar vacilando, né? Aí eu até... Você prefere treinar sozinha? Não é questão de preferência. Como eu moro numa cidade que não tem muita mulher que faz, assim, nessas provas. Então, eu treino muito sozinha. Exceto quando o Marquinhos vai pra lá ou eu venho pra cá e a gente consegue fazer treinos juntos. Mas eu gostaria, sim, de ter, principalmente, pessoas melhores que eu eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Você treinar com alguém, tipo, te puxando pra você tomar aquela humilhação. Eu acho que isso ajuda, mas eu treino muito sozinha, assim. Você também tem probleminha, né? Probleminha? Depende, muitos. Quem faz Ironman normal não é. Quem faz não. mais de um, então... Não, exatamente. É um pouco psicopata, né? Existe isso. Tem uns que são mais psicopatas que outros, né? Alguns caras que passaram aqui, né? Tem. Essa turma aí... Que foram campeões em Kona, que fizeram vários Iros em Kona. Esse episódio vem forte, né? Literalmente. Literalmente. Mas eu acho que até um dia eu tava saindo de um hotel que eu fui fazer uma maratona e aí o cara do Valet falou assim pra mim, moça, que precisa pra fazer essas corridas assim? Mas bem assim, inocente, ingênuo. Eu falei, você precisa... Tá vendo? Moça. Moça. Se fosse senhora, tá vendo? Peraí, tia. Moça, você fala, ganha o dia. Aí eu falei, precisa... Obviamente, treinar corrida, comer bem, dormir bem. Aí ele ficou me olhando assim. Tipo, como se fosse muito fácil, né? Aí eu falei, precisa ser um pouco louco também. Um pouco maluco. Eu ia falar isso, mas eu achei que era chato. Aí ele deu risada. Aí eu falei, não, um pouco de loucura tem que ter, né? Ou pra manter a sanidade, né? Pra não perder o réu primário. A gente brinca que o esporte, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. É bom, ajuda, mas também é aquilo. Você tá com um problema, você tá com questão, não adianta a gente camuflar a emoção no esporte. Então tem que fazer sua sessão com seu psicólogo, se precisar passar num psiquiatra. Eu acho importante.
A Sim. gente tá numa realidade e não tem problema nenhum. Se você tiver que tomar uma medicação, se você tiver que fazer sessões de terapia com frequência. Pelo contrário, eu amo terapia. Acho que, sabe, é o nosso momento, é autocuidado também. E também, assim, para você se entender nesse universo, porque pode gerar uma frustração também e virar uma obrigação. E aí perde o quê? O prazer. Então a linha ali é muito tênue hoje em dia, em todas as questões, né? É legal você tocar nisso, porque existe muito preconceito ainda das pessoas achando que se for fazer terapia ou ir no Você é psiquiatra, louco? você é louco. E não. Da mesma forma que você precisa de ir num nutricionista. Para aprender a comer, você precisa ir num psiquiatra, num psicólogo, para se entender, aprender como a sua Sim. cabeça funciona, para que ela funcione melhor. E tá tudo certo. E isso é uma coisa que eu enfatizo bastante nas consultas. Quando eu percebo que o negócio tá virando uma sessão ali e eu tô fazendo um pouquinho de um trabalho de psicóloga, aí eu já explico pro Sim. paciente e coloco ali, me coloco no meu lugar. Falo, olha, aqui a gente tá conversando, mas eu sou só nutricionista. É legal, a gente pode ter esse tipo de conversa, mas é muito importante você falar com um profissional que estudou para isso. E não tenha medo, não tenha receio, você vai gostar. Então, e aí eu vou até sutilmente cobrir. E aí, indico profissionais que eu conheço, que são da minha confiança também. E aí a pessoa fala, putz, só me arrependi de não ter começado antes. Então, acho que a gente também tem que ter. Acima de tudo, eu sou profissional da área da saúde. Então, a saúde em todas as esferas, física, mental. Então, eu sempre vou, né? Pô, esse é o lugar do cardiologista, é o lugar do psicólogo e tal. Então, acho que a gente tem essa missão de fazer as pessoas se encontrarem, né? É porque você vai ensinar a pessoa a comer e vai formular a dieta para a pessoa. Só que tem o problema do comportamento da pessoa que influencia a alimentação, que aí já não é mais a sua Sim. área, né? Que a pessoa precisa entender isso para que a sua área tenha eficácia, né? E que, por sinal, falando sobre a sua área, existe uma ciência por trás da nutrição. Para cada pessoa é uma pessoa. Existe um cálculo, existe uma rotina, tudo isso ele é pensado. E não é simplesmente um copy-paste ou uma dieta de internet que vai resolver. Ou do chat GPT, né? E uma outra coisa também que eu vejo muito, aí já entrando na sua área, tem muito nutricionista que faz aquela famosa média de gasto calórico da população, que tá super errado no meu ponto de vista, porque cada um tem um gasto calórico diferente. O correto deveria ser, eu sempre falei para as pessoas, as pessoas ficam olhando para mim como quem é você para poder falar isso? É você mensurar o que essa pessoa gasta de caloria diariamente, Sim, sim. E né? isso não tem como que não seja individualizado. Então, sabe, antes, quando eu me formei, a gente chamava de dieta de gaveta. Porque era comum você ir fazer estágio em postos de saúde ou em algumas unidades de convênio, que a demanda é muito grande. Então, sei lá, cada meia hora vinha paciente, vinha paciente. Então, a nutricionista pegava a dietinha lá, essa aqui é 1.300 calorias, 1.500 calorias. Dava folha para a pessoa e pronto. Então, isso para mim sempre foi muito horrível, tanto que eu nunca atendi em convênio e eu sempre falei, eu quero trabalhar de uma maneira diferente. E hoje, o formato que eu trabalho com os meus pacientes é muito assim, em cima da realidade que ela tá, eu vou intervir. Então, eu vou fazer um recordatório, você vai me relatar como é que é a sua rotina alimentar o mais habitual possível. Tirando as exceções de final de semana, o que você costuma fazer mais frequente todos os dias? E em cima disso, a gente vai começar a mudar. E eu não gosto de trabalhar com essa questão de ficar enfatizando quantas calorias, tal, porque isso gera muito transtorno alimentar. Então a gente vai, você prefere que a gente coloque em gramas para você começar pesando e depois já transformar isso em medida caseira ou não? Vamos só para colher medida, as medidas caseiras ali para você ficar um pouco mais fácil. Em cima disso, a gente vai encontrar um formato de plano alimentar que funcione para sua realidade. Então, a pessoa, ela vai aprender a conduzir a alimentação dela em qualquer situação. Se ela está numa festa, se ela está numa viagem, se ela está no dia a dia, que ela consegue organizar.
mas fica muito mais prazeroso, porque a gente vai em cima do que ela tá ali fazendo as intervenções. Então, assim, se ela precisa perder peso, mas ela tá com uma dieta com uma quantidade calórica muito alta, não adianta eu já jogar no básico ali da teórica, tipo, o basal dela mais um gasto energético, por quê? É uma mudança muito radical. Você vai desmamando a A pessoa. gente vai, aos Dá poucos, reduzindo para ela conseguir... Bom, agora a gente chegou ali num déficit calórico que ela consegue baixar um peso mais significativo, mas ela já tá mais constante, ela já tá mais habituada àquilo que ela começou, né? Mas dentro da realidade dela. Então, assim, se ela tem um hábito, ela não abre mão de todo dia, sei lá, tomar um leite com achocolatado e comer um pãozinho. Mas antes eram 2 pães e uma xícara de leite integral com 2 colheres de achocolatado, por exemplo. Vamos tentar fazer um leite semi-desnatado, uma colher, diminui uma colher aqui de achocolatado, ao invés de 2 pães, um pão, certo? Então, assim, são medidas dentro dessa realidade que a gente vai fazendo o quê? Pô, não saiu tanto fora do que eu gosto, do que eu tô acostumada, e eu tô tendo prazer no que eu tô fazendo e colhendo os resultados. Eu gosto de trabalhar assim, acho que já nos 15 anos que eu trabalho nessa área, tanto nessa parte de mudança de estilo de vida, quanto nos esportes de endurance, tem funcionado bem. E a mesma coisa, às vezes as pessoas, na competição, ela tem o hábito, sei lá, de levar uma bisnaguinha no meio do pedal, que é algo que dá, Eu não sei como consegue comer. Cara, mas tem muito de psicológico e tal. E aí eu falo, faz sentido pra você? Você acha que você sente alguma coisa assim? Eu já vi eu comendo lanche. Tá, eu gosto de comer tal e tal coisa. Se tiver quantidade de carboidrato suficiente, se for ali, a gente vai adequar com aquilo que você gosta. Ai, Tati, qual gel é melhor? Qual gel que você provou, que você gostou? Precisa ser o gel que tá todo mundo usando? Precisa todo mundo tomar o mesmo suplemento? Não. Então, eu acho que, cara, tem que ser legal. Você vai passar 10 horas ali tomando um negócio só porque tá em alta, tá todo mundo e você não gosta. Tem muita gente fazendo isso, né? Tem. Tipo, eu recebo às vezes, né? Tipo, ai, Tati, eu comprei, eu odiei, mas tô tomando porque falam que é bom. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não precisa. Bom, mesma coisa a pessoa falar que se inscreveu no Iron Man porque falaram que é legal. Vai sofrer um pouquinho. É legal, mas assim, dói. Depende pra quem, né? Pra nós até é, né? E Tati, você usa algum gadget, alguma ferramenta pra mensurar essas calorias, mensurar treino pra poder passar uma dieta mais precisa? O gasto calórico a gente faz pelo M equivalente, né? Que é os METs. Então, a gente tem um cálculo, tal. Então, isso eu faço. Hoje eu tenho software de nutrição básico e também tenho as minhas planilhinhas antigas de Excel. Então, que eu jogo lá e estimo, tá? Então, eu tenho sim, mas eu não costumo colocar para o paciente essas calorias, essas coisas. Mas, assim, pra gente evitar essa questão, sabe, de ficar muito neurótico e tal. Então, raramente, às vezes, quando tem algum que faz muita questão, aí eu coloco. Mas eu faço os cálculos realmente aí teóricos que a gente já tem, né, da nutrição. E as calorias que os relógios hoje em dia medem, são precisos do Garmin? Qual a tua opinião sobre? É próximo, não é tanto? Tudo vai de como você tá alimentando, né? Você tá usando uma frequência cardíaca, um potenciômetro. Então, hoje a gente tem muita tecnologia envolvida nos equipamentos. Então, vejo com bons olhos. E aí, é sempre importante coletar com o paciente e ver como é que ele tá fazendo isso pra gente chegar o mais próximo ali do que pode ser a realidade. Sempre colocar uma margem de erro, né? Eu acho que sempre um pouquinho a menos, porque é muito fácil comer as calorias que a gente gasta nos treinos. Isso não é justo. Não é justo. Isso não é justo. Não é justo, mas assim, sempre ter um pouquinho pra se dar uma segurada e evitar, que fala, pô, gastei 3.000 calorias aqui, 2.500, vai. E hoje em dia tem muito a moda dos influenciadores dos protocolos, né? Sim. Aí outro dia eu vi um que era você treinar, acho que 3 vezes por semana, 18 minutos. Uhum. E pregando emagrecimento, porque o cara é o treinador das estrelas. Eu olhei que falei assim, não é nem o mínimo recomendado pelo OMS. E, tipo assim, você treinou 18 minutos, alguma coisa, musculação, ou tipo aquela atividade física que você faz em casa, você vai poder comer o quê? Uma azeitona? E olhe lá. De novo, aquilo que vem com uma proposta muito fácil e um resultado
mirabolante, vai vender. Vai vender. E aí é da pessoa. Eu acho que hoje, a gente tem muito recurso de informação pra mostrar que, não, cara, não vai funcionar. Você pode se iludir, é um direito teu. É, Se vai funcionar, aí... vai gastar dinheiro à toa, mas vai gastar 2 vezes, né? seja feliz, né? Seja feliz, é um direito seu se iludir. E outro ponto também que eu queria te perguntar, a parte de suplementação. Porque tá cheio de pessoas que começam a treinar e já quer tomar suplemento. Não é assim, né? Como o próprio nome diz, primeiro a gente vai ajustar o básico. Colocar a ordem na alimentação. Se a alimentação não está suprindo a demanda ou por algumas questões ali de rotina de vida, a gente precisa deixar mais prático, facilitar, é bem-vindo. A gente tem muitos suplementos e tal. Mas todo mundo precisa tomar algum tipo de suplemento? Não, né? E aí também tem os mitos da maromba, que estão falando muito. Outro dia eu vi não posso falar o nome dele, porque meu advogado proibiu. O jurídico está me calando. Tem que Estou tomar sendo cuidado censurado hoje em pelo dia. jurídico. O cara fez um malabarismo para justificar que a musculação gasta mais energia, gasta mais caloria do que a atividade física. Eu já vi uns 2 ou 3 falando sobre isso. Também não é assim, porque você acabou de citar que vai pela frequência cardíaca, a intensidade. Então, né, eu sempre falo que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Sim. Mas o aeróbico tende a gastar mais calorias do que a própria musculação mesmo, porque você acaba fazendo mais tempo no aeróbico e até com intensidades maiores, certo? Como é que você vê esses coaches da vida pregando, inclusive, esse tipo de desinformação? Então, foi, de novo, aquilo que essas pessoas estão fazendo, esses coaches, eles querem o quê? Visualizações, engajamento. Então, cara, é apelativo. Eu sempre vou orientar para aquilo que eu tenho de informação e de respaldo científico. Então, se a pessoa mesmo assim tem muita gente leiga e vulnerável. Então, tipo, eu tô desesperado, eu quero emagrecer e tal, e aparece aquilo pra ela, ela vai se iludir, vai se encantar por aquilo, vai despertar, né, a vontade de seguir. Agora, a pessoa que tá fazendo isso, o que leva ela a fazer isso, a busca por dinheiro, ou realmente essa apelação pra poder atingir mais pessoas, é sobre ela. Então, é aquilo. Eu vou fazer o meu papel pra quem me questionar, me perguntar, e dar a minha opinião. Isso vai virar um corte. É. Eu já fiz essa pergunta que já estava avisando um corte. Aliás, você precisa fazer vídeos falando sobre esses assuntos. Sim, vamos fazer. Você precisa atuar mais nas redes sociais, porque você manda muito bem na mensagem. Mas eu estou melhorando, tá? Estou melhorando. Conte conosco para fazer os vídeos. Os Eu vídeos tô de melhorando. react. Tô aparecendo mais nas redes sociais, Porque você manja muito. E você passa de uma forma muito tranquila. Então fica muito fácil das pessoas te entenderem. O que é uma coisa que, assim, eu não quero me tornar a vendedora de cupons. Eu não quero. Isso pra mim tá, assim, muito chato. Se você começa a ver ali as redes, é só isso, né? Então fica uma coisa que, cara, não tem como ser real, sabe? A pessoa começa a falar, use o meu cupom depois que eu comecei a usar. E assim, eu gosto de uma coisa muito mais vida real. Então, coisas que eu posto ali na minha rede social é sobre uma prova que eu fiz, alguma coisa que eu trago de experiência, coisas da rotina. Então, minha alimentação, eu gosto de me cuidar, gosto de me alimentar muito bem, mas eu também amo comer doce, sabe? Isso é normal. Normal. Então, tipo, eu também posto ali, olha, o docinho que eu como. Gosto muito de treinar, acho que todo mundo que tá ali comigo, né, percebeu. Então, compartilho alguma coisa, mas não fico postando meu tempo, nada. Acho que essa ideia de ostentação, acho que rede social de tempo é o Strava. É bom, porque assim você, né, não humilha as pessoas, não esculacha, Não, e eu entendeu? acho que é muito disso. Às vezes a pessoa que tá começando ali e fala, nossa, ou tipo, quem tá muito, fala, nossa, que ruim. Então eu acho que eu gosto de conduzir com uma forma mais assim, sendo o meu jeito mesmo. E quando eu tô com mais tempo, porque quando eu tô treinando muito e trabalhando bastante, eu acho que fico mais limitada, então. Mas eu acho que seria legal quando você estiver nesse pico,
você falar desse momento. Sim, sim. Mostrar para as pessoas como é que é. Para elas terem noção. Né? E é importante também, eu sempre falo para as pessoas, se você vai fazer, por exemplo, um triatlon, procure um profissional que faça triatlon. Porque é muito diferente uma pessoa que faz da pessoa que conhece a teoria. Porque a teoria na prática é muito diferente. É muito diferente. Eu trabalho também com mentoria para nutricionistas nessa área. E muitas que passam comigo, elas não são atletas. Então, eu sempre falo assim, não é um problema que ela não seja atleta. Acaba que me ajuda muito. Minha principal propaganda hoje é eu estar lá na prova. Então, a pessoa vem muito, né? Pô, eu tenho um currículo bom, viu? Fiz mestrado, doutorado, várias especializações, mas a pessoa quer saber quantos Irons eu já fiz. Porque você é uma referência. Mas, enfim. E aí, o que eu falo para elas é o seguinte. Se vocês não têm o desejo, né? Não se veem ali sendo atletas, vai assistir prova. Ou, tipo, na sua cidade, atletas que vocês estão acompanhando, vai lá acompanhar um treino. Tati, mas é... Mesmo assim, não é 100% a realidade, mas já vai te ajudar um pouquinho a entender esse universo. Porque, assim, só quem faz sabe a reação que o corpo tem. Então, tipo, tomei uma quebrada ali, o que aconteceu? Sabe, precisa fazer para saber a diferença de você tomar uma cápsula de sal, tomar um gel no tempo certo, tomar o gel no tempo errado, comer alguma coisa errada. Ou, de repente, às vezes a pessoa ela não tolera o formato gel. Então, eu tenho que fazer funcionar e o problema é meu, é de resolver. Você sabe como, você fazendo, você sabe o que acontece no teu corpo. E acontece muito de algumas pessoas, elas virem, já passou por nutricionista? Já, até um certo tempo. E o que aconteceu? Por que não estava funcionando? Normalmente, eles vão para um nutricionista que se intitula esportiva, mas é aquela nutrição mais voltada para hipertrofia. Maromba. E aí a pessoa tá lá, cara, em ciclo de maratona, com uma dieta baixa em carboidrato, fazendo rica cutting em para maratona. E aí eu falo, cara, é complicado e acontece bastante. Já peguei muito disso. Eu não tô conseguindo render e tal. Só que assim, você tem aquela... É o que na hora você vê ali, né? Você confia, a pessoa atende. Então, assim, hoje, por exemplo, casos que eu não atendo, pacientes com diabetes descompensado, porque não é um nicho que eu tenho especialização, eu estudei, então eu tenho o menor problema em falar, olha, eu não atendo essa questão. Ou recentemente também, uma colega me escreveu indicando um paciente que estava com descompensamento cardíaco, tinha feito uma cirurgia. Então, é uma questão clínica que a pessoa precisa ter condição e estudo para isso. Então, não vou pegar por pegar e... eu atendo aí, vamos ver o que vai dar. Cara, não, é responsável, né? Responsabilidade. Você então, tem a sua especialização, né? E eu vejo isso como uma responsabilidade quando uma pessoa que vai fazer uma maratona te procura e aí você não ter segurança para orientar. Cara, é um sonho que vai ser realizado ali, né? São meses de dedicação, de investimento, não só financeiro, mas de tempo. Olha quantos dias, quantas horas na semana essa pessoa está dispondo. E aí, para você não garantir que a nutrição dela vai ser executada, é muita responsabilidade. Eu já conheci de atletas amadores que passaram por nutricionistas que não tinham experiência no endurance. E você vê que a pessoa está fazendo tudo errado. Sim. Teve um brother meu que eu conheci no Ironman, e ele falou que ele ia comer. Eu falei, irmão, você vai morrer. Porque assim, era um gel a cada 3 horas, né? Não tinha recurso. Eu falei, comecei a dar os meus suplementos pra ele. Ele falou, cara, tu salvou minha vida. Porque na hora ele foi ver que com o que eu tinha dado pra ele ainda faltou. Então. Aí um outro brother meu, que ele é vegano. E aí ele foi numa nutricionista vegana. E ele com semente de girassol. Eu falei, cara, não vai rolar, entendeu? E aí, tipo assim, a gente começou a passar suplemento, que aí ele viu que o negócio, o bicho tava pegando, a gente fazendo as bombinhas, né? Que era saquinho com cápsula de sal, betalanina, as coisas básicas, o kit de sobrevivência. Ele ficou olhando assim, viu tudo a galera fazer. Desesperador. Porque aí eu falei... tinha que fazer isso. Quer que eu faça pra você? Quero. Como é que toma isso? Aí bateu medo, né? E aí assim, que é um erro também, porque a nutrição tem que ser treinada. Então, esse amigo meu, ele foi fazer um treino comigo de 100 e poucos Ks na estrada, com sol, não era nem treininho básico, né? Pô, no dia seguinte caiu doente, caiu a resistência. Por quê? Porque ele tava seguindo a nutricionista vegana. Nada contra os veganos, mas não é
a especificidade. Não, se ele for vegano, eu tenho paciente que é vegano que faz, Mas que tenha e tal. E, noção cara, do que é o endurance. tem que funcionar ali. É aquilo que eu falei. Eu sou paga para resolver o problema da nutrição. Então, o problema é meu a partir daquele momento. Mas, pô, tem que saber o que eu tô fazendo, tem que garantir. Numa prova de Ironman, que a pessoa vai consumir, sei lá, de 8 a 10 mil calorias, o cara levar 1.000 calorias para consumir? Cara, judiação, né? E naquele treino, treino de 4 horas, com vento forte, sol na cabeça, e o cara consumiu, sei lá, 300, 400 calorias, vai cair a resistência. Vai, não, ou lesionar, então acontece. Mas é o que eu te falei, é uma negligência, e aí às vezes por medo realmente, ou tipo, falar, eu atendo... Ou porque é um nutricionista da moda. Coach, né? Coach. Ou realmente assim, não subestima o impacto que é aquele esporte na vida da pessoa. Por isso que é importante, você quer fazer bodybuilding, quer competir, vai num nutricionista que seja. Né? Você quer fazer endurance, vai no nutricionista que seja de endurance. Você quer fazer ultramaratona, vai no nutricionista que tem experiência, porque o BO é cada vez maior. E eu acho que tem essa questão também de quando a gente lida com aquilo e entende, fica mais gostoso até a conversa, né? Na hora de você estar ali atendendo o paciente, a gente consegue entender do universo que tá falando. E aí faz diferença, porque imagina, você tá lá relatando a vida, e a pessoa que nunca esteve ali, cruzou uma linha de chegada, ela fala assim, nossa... coisa chata, né? Tipo, tá, é só uma corrida. Então muda um pouco, eu acho. Eu acho que, faz diferença, né? Porque é o antes, o durante e o depois. Tanto dos treinos quanto das provas. E hoje a gente tem visto esse cenário também nas outras profissões. Então, quando eu vou num médico, sei lá, preciso passar por um ortopedista, por um cardiologista. Se o cara tá inserido no esporte, já faz diferença pra mim. Se ele não tá, se você vai no ortopedista... Ele fala, para de correr. Exato. Né? Não, você não pode fazer mais isso. Tá abusando muito, né? Porque já passou de idade, já tá velho. Eu já ouvi isso. Aí eu fui procurar um outro ortopedista, mas aí quando eu fui marcar a consulta, eu perguntei. Antes de marcar a consulta, eu quero saber o seguinte, vocês consertam? Aí a recepcionista deu risada, não, pode vir que te conserta, né? Que era um ortopedista especializado no esporte. Mas eu perguntei, falei, eu vou pra consertar, não vou pra falar que eu não posso mais fazer. Porque senão não precisa, E eu já tinha passado por um que falou, não, você já tá velho, você não pode fazer muito isso e tal. Quando eu comecei a correr... lá atrás, eu tinha um tênis e um sonho, literalmente. Então, assim, não tinha relógio, nada. E eu achei mais barato correr. E aí, na minha cidade, tem bastante lugar legal. Então, eu saía pra correr, não sei quanto, mas eu corria. E aí, obviamente, eu comecei a ter uma dor no joelho. E aquilo começou a me incomodar e aí eu marquei um ortopedista, como todo corredor. E aí eu lembro que o ortopedista até, ele atendia a minha avó na época. Eu falei, vou nesse médico aí, né, ver qual que é. E aí ele falou assim, o seu problema é o seu tênis. Você usa um tênis que machuca teu joelho. Aí tá, fui lá, comprei o tênis e tal, um tênis melhor, na época era um ASICS lá, sei lá, do que ele tinha recomendado. Aí continuei com dor no joelho. Aí eu voltei. Na verdade, era porque eu tava correndo como se não houvesse amanhã, sem orientação nenhuma, mas ok. E era outra, não tinha, nem tinha Instagram, não tinha o conhecimento e tal, mas eu tava ali na corrida. E aí eu voltei e ele falou assim, olha, realmente seu joelho não aceita corrida, então você tem que fazer outra coisa. Vai fazer bicicleta, vai fazer musculação. Aí eu lembro, assim, eu era novinha, eu virei pra ele e falei assim, eu vim aqui pra resolver o meu problema. Não pra falar que é pra eu parar de correr, porque eu quero continuar correndo, né? E saí de lá. Aí fui fazer musculação, aí achei um profissional pra me orientar na corrida e tal. Aí passou um tempo, eu lembro que eu tava correndo e vi esse médico caminhando num lugar lá. Falei, oi, doutor! Na verdade, você quis dizer chupa. Foi! Na hora eu olhei, falou que eu não podia correr, né? E aí eu sempre lembro desse médico. E, cara, é isso. Hoje, né, acho que não sei como é que tá, mas
os profissionais que estão ali inseridos nesse... Sabem que, poxa, alguma coisa errada tá e vamos ver o que a gente pode fazer. Mas tem solução para quase tudo, né? Muitas das vezes são soluções bem simples, né? Eu sempre falo que não existe solução simples para problemas complexos. Mas nesse caso, no meu caso, tinha problema no joelho, como todo mundo começa a correr como se não houvesse amanhã. Nunca mais doeu meu joelho, ó. Mas era condromalácia. Eu fui no ortopedista, ele falou, ó, faz fisioterapia, vou fazer fisioterapia do plano de saúde, que é as 10 sessões que não resolve droga nenhuma. Aí eu encontrei um fisioterapeuta que virou meu brother, aí eu tinha um acordo com ele, se quebrar ele conserta e rápido. Inclusive quando fui atropelar de bike. Nossa. Quebrei a escápula e fui lá, ele me botou no eixo, né? Me colocou tudo no lugar e falou, tá, então você descansa amanhã e no dia seguinte você vai nadar. Eu falei, Davi Costa, excelente profissional. Qual a parte do ombro está quebrado você não entendeu? O ombro quebrado, né? Eu falei, não, você vai nadar. E aí eu fui nadar, uma dor incrível, não conseguia ter abertura no braço e tal, mas em 3 semanas eu tava zerado. Aí, tá vendo? E se tivesse... Ai, ó, esquece. Esquece, fica sem... Então, cara, é muito sobre buscar os profissionais, né, que estão com vontade de solucionar o seu problema. Te empurram pra frente. Exato. Te dão a solução, que é a jornada, que não é uma coisa simples, né? Mas não é aquela que, não, então para de fazer. Não, eu não tenho uma parte do menisco, eu tenho protusão nas últimas 3 vértebras, porque... Eu pegava onda quando era moleque, não fortalecia, não alongava, ficava na posição nunca, errada, né? Ficava 4 horas no mar surfando, sem comer nada. Quando a gente é moleque, né? É o que eu falo, todo mundo passa por isso, mas a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem a chance de fazer certo, você vai fazer. Agora, se você não tem o conhecimento, pô, é normal errar, né? E depois de tudo isso, fui descobrir que eu não tinha uma parte do menisco quando eu fui no ortopedista, fiz ressonância. E ele falou, você não sentiu nada, não senti nada? Eu falei, um tempo atrás eu senti meu joelho doendo, travado, mas depois passou. Eu falei, inclusive teu organismo absorveu. E depois disso eu fiz mais 6 Ironmans. E você tem joelho com trombolácia. Então, na época tinha aí o que eu fui fazer? Fortalecimento, fisioterapia e tal. Aí, tipo, sempre me policiei em relação a manter. A bike fortalece muito, acho que isso ajudou, mas nunca mais tive esse problema, né? E o tempo por si só, ele vai resolver o problema. Então, nosso corpo, ele vai reparar tecido e tal. A gente só precisa entender que precisa de um tempo para isso. E para os ligamentos e para as juntas, depois de velho, a tendência é você já não ter mais elas, né? Então o segredo é você fortalecer a musculatura. Porque o músculo é o que vai proteger osso, articulação, os tecidos mais fininhos, então fáscia. Por mais que eu ame esportes, né, de endurance e tal, a gente sabe que a musculação, ela precisa estar presente, é o que vai manter a gente. E como toda boa pessoa de endurance, não é tão fã assim da musculação, né? Eu confesso que, assim, esse ano eu comecei e parei algumas vezes. Acho que vou voltar de novo segunda, mas eu tô sempre por ali, entendeu? Não sou nota 10, não sou. Mas é aquilo, Porque vida precisa, real. mas a gente quer Vida brincar na real. rua correndo de bicicleta. Nosso rolê vida real andar de essa. bicicleta que nem criança. Poderia falar, olha, eu sou super regrada e tal. Não, eu você é nerd pra caramba, Não, mas é aquilo. É uma fragilidade minha que é me manter ali muito bonitinha na musculação. Então, toda vez que eu tô próxima de uma competição, eu dou aquela parada antes, aquele sacrifício retoma. Aí, de novo, tá mais perto, ou então tô com uns treinos mais assim, dá uma parada. Então, tipo, é isso. Tati, pra gente caminhar pro final, esse papo bom, porque, né? Ainda mais 2 malucos quando se entendem. Inclusive, outro dia encontrei o Marquinhos, que é o namorado da Tati. E o Marquinhos falando de tempo, de competição. Eu falei, Marquinhos, você tem que tomar cuidado com a tua mulher. Se você for treinar com ela, você tem que ficar olhando pra trás, porque ela vai te dar um pau. Eu falei assim, o dia que ela me der um pau, eu vou ficar felizão. Eu falei, olha só, cara. E sabe o que ele fala pra mim? Ele fala, você tá correndo melhor que eu. Porque você tá mais forte que eu na bike. Só que assim, não adianta eu tentar convencer ele que não... Mas, óbvio, eu não tô, tá? Mas ele me fala isso. Eu acho que também pra me dar mais confiança. Pô, o dia que você vai mais que eu vou ficar muito feliz. Falei, não, cara... ele não é, assim, tipo... o Marquinhos é um cara sensacional. Não, normalmente os homens se sentem mal numa situação dessa. E pelo contrário, ele me coloca sempre muito pra cima. Porque...
A única coisa que o homem ainda faz melhor que a mulher é na parte física. E até isso estão tirando da gente, entendeu? É muita humilhação. Não, mas fisiologicamente é muito difícil que a mulher consiga executar. É óbvio que se forem em fases diferentes, né? Mas assim, no mesmo cenário, em mesmas condições, os nossos hormônios, as nossas estruturas, é diferente. Então, assim, não é pra mulher ganhar de homem, né? É Mas assim, vocês estão dando na uma mesma canseira na gente. condição. Vocês estão dando uma canseira na Não, gente. confesso que passo bons rapazes por aí nas provas, não vou negar. Eu imagino o tempo que... A Tati, ela não fala os tempos dela. Ela dá pau em muito homem. Muito homem. Não é alguns rapazes, não. Estamos aí seguindo... A Tati é do tipo que humilha e esculacha. E o Marquinhos é um cara sensacional, vocês vão conhecer ele, já conheceram no Alê. Ele já gravou, né? E aí vão revê-lo com outro psicopata do triatlo em breve, em janeiro, será os dois grandes psicopatas do triatlo. O Marquinhos eu acho que é um dos maiores psicopatas, né? Cara, a história dele é muito grande. É que ele não se expõe muito e tal. Ele é muito na dele, mas, pô, tem 4 Konas, né? Mais de 20 Irons e resultados assim que eu sou fã, né? Pô, o Marquinhos, ele faz tempo de pro. Vamos falar sério, né? Faz. Ele tinha que estar nos pro ali. E gosta, né? É algo que, assim, não vai lá, gosta. Então, Eu falei pra ele assim, se não fosse o triatlo, você tinha perdido o réu primário. Eu falei que você é muito louco, irmão. Ele falou, provavelmente, cara. Provavelmente, mas é aquilo, a gente, muitas vezes, eu acho que muito do que a gente tá ali no esporte, a gente tá buscando, né, tratar algo e depois a gente se apaixona por essa rotina, então... E é muito fácil fazer amizade com o pessoal do triatlo, porque louco anda com louco, sempre, né? Tati, pra gente indo pro final, quais são os suplementos que não podem faltar para um atleta amador ou profissional de endurance? Então, eu acho que não é nem que não pode faltar. A gente tem que saber qual momento usar e quando faz sentido. Então, eu vou falar assim, suplementos que têm realmente respaldo científico e que a gente tem uma segurança para usar. Então, por exemplo, a creatina. A creatina é um suplemento que vem sendo estudado há anos e aí ele tem como principal fator ali o benefício de melhorar o ganho de força. Só que aí, em que momento que eu vou usar a creatina? Quando eu realmente estiver fazendo treinos que eu vou dar estímulo de força que justifique essa suplementação. Então, não adianta eu usar a creatina e não fazer musculação. Você não vai ter o ganho da força. Mas creatina pode ajudar na recuperação muscular, tem algumas outras coisas aí saindo... Até podem, mas qual é o principal efeito ergogênico dela? Ganho de força. Então, se eu tô num período que a minha musculação tá mais bagunçada ou se tá mais um fortalecimento ali, não faz sentido você gastar com aquilo naquele momento. Então, essa história de que todo mundo tem que tomar creatina todo dia, não parar de tomar, balela. E outra coisa, em alguns períodos, então fiz ali um ciclo de creatina, ganhei força e tal, ela tem algumas queixas que podem acontecer, que é aumentar um pouco o peso, né, pelo acúmulo de água, e aí perto de competição a gente suspende. Então tem toda uma estratégia ali para realmente ser efetivo, tá? Suplementos que são bem-vindos, principalmente quando a gente está numa fase ali, tanto de treinamento ou que eu preciso melhorar um pouquinho minha saciedade. O Whey Protein também é um suplemento que não tem, né? Incontestável, a gente tem, né? Segurança para usar. Ou as proteínas vegetais, para os pacientes que têm intolerância. Hoje a gente também tem o Whey sem lactose. Eu indico e gosto muito, acho que ajuda. Então, pra gente. Vai ser difícil terminar esse podcast. Cada coisa que você fala, me vem várias perguntas. Então, assim, se a gente for falar de suplemento, tudo vai depender basicamente, tá? Vai depender da fase que o atleta tá, do objetivo, e também se realmente tem ali uma evidência científica, porque tem muita coisa, tá? A gente tem que tomar cuidado também com contaminação, quando a proposta é muito milagrosa. Você tem a controvérsia, o mito, né, de que tudo inflama. Tomar whey, lactose inflama, pão inflama. Não é bem assim, né?
Tipo, Não, cara, alimento nenhum vai te inflamar se você não tiver alguma questão que é patológica. Então, por exemplo, o paciente que toma leite vai inflamar se ele tiver intolerância à lactose ou se ele tiver alergia à proteína do leite. Agora, dizer que leite é um alimento inflamatório, de jeito nenhum. mas é o que é propagado hoje em É dia. propagado, mas não. Ai, farinha branca inflama. Nossa, não inflama. Às vezes a pessoa se sente um pouco mais retido, mais distendido, porque é carboidrato, vai estocar, vai ter alguma questão ali da digestão. Mas o que inflama é o exercício inflama. Ele causa processo inflamatório. Mas veja, a inflamação não é algo ruim, né? Encher a cara inflama. Encher a cara inflama. Mas quando a gente fala de inflamação, vamos dizer, você vai fazer um exercício. O processo inflamatório vai fazer o quê? Reparar aquele tecido para dar a adaptação fisiológica daquele treino que você fez. Então, não é de todo ruim. A inflamação é algo benéfico. Se você for estudar a patologia lá, você vai entender isso. Mas vem com uma conotação negativa e atribuída à alimentação. Então, assim como vem, alimentos anti-inflamatórios. Ah, beleza, eles têm propriedades. Mas assim, eu não vou tratar doença nenhuma só com alimento. Por mais lindo que isso seja, não vou dizer que isso vai resolver. Então, se você tiver que tomar um antibiótico, se você tiver que tomar algum remédio específico para aquela, você vai ter que tomar. Lembra do que eu falei no começo? Ter uma alimentação saudável constante vai te trazer saúde, vai te fazer com que você tenha menos ocorrências de doença na tua vida. Não vai tratar a doença, mas vai evitar a doença. Vai né? evitar a doença. Muito mais profilaxia do que resolução, né? Aí pro atleta de endurance tem o gel, cápsula de sal. Entre os carboidratos, a gente tem tanto no formato gel, a gente tem os carboidratos em pó, que também já tem uma composição ali com os eletrólitos, às vezes com adição de cafeína também, taurina, várias coisas. Cápsula de sal, hoje a gente ainda tem, né, o formato mais antigo, mas hoje a gente também tem os pozinhos em sachê de eletrólitos, né, com sódio, potássio, que também têm sido usados e funciona muito bem, além da maioria ser gostoso, né, do que só a cápsula. Aí você bota na garrafa e leva 2 garrafas daquela, por exemplo. Pode ser na garrafinha. É que a cápsula é mais prática, né? Depende. Tem gente que tem dificuldade, né, de engolir e às vezes sente um pouquinho de desconforto e prefere o líquido, mas é aquilo, é opcional. E tem as pastilhas mastigáveis hoje também, que é bem bacana. Pô, isso eu não conheço. Vou Tem atrás. umas que parecem... Sabe aquela balinha da garoto da infância? Sei. Que era tipo de menta? Tem umas assim. Não é a bala soft, não, né? Aquela que Não, uma sobreviveu. durinha. Você é da época da bala soft, né? Era aquela durinha que era branca, sabe? Sei. E tem umas cápsulas assim, pastilha assim também agora, deve que é ser legal. Nos Estados Unidos tem alguns que são tipo uns stick, que é mastigável. Então, cara, a indústria de nutrição Tem esportiva... as gomas, pô. tá Pô, voando. O problema é que goma é caro pra burro, né? É tudo muito caro, mas a galera compra. Pô, pra mim, a hora que lançaram as gomas, eu falei, nossa, mano, vocês querem me ferrar. E quando eu comecei, por exemplo, a fazer esporte, não tinha toda essa opção. Não. Tipo, o gel que eu tinha, o que era? O Carb Up, uma maltodestrina na garrafinha, um E olhe sonho, lá. né? E olha lá. E hoje... De Gertz tinha um relógio que marcava só a frequência cardíaca e olhe lá, se vira no que puder. E eu acho que hoje eu vejo com bons olhos essa infinidade de opções e isso me dá muito mais abertura para fazer estratégias em qualquer situação. Mas o que eu gosto sempre de ressaltar que qual é a sua condição financeira, qual é a sua preferência, porque assim, ir lá e engessar um negócio... Hoje eu tenho várias marcas que eu concedo cupom de desconto para os meus pacientes. Eu não ganho nada, às vezes uma ou outra me manda algum produto, mas não é aquilo, tipo, se eu vender eu vou ganhar algo em cima, tá? Mas eu nunca deixo... Que é legítimo também, tá? Não, ok, mas eu nunca deixo algo assim fechado, falar, não, você tem que usar essa e usar o meu cupom. Por quê? Aí eu vou sair daquilo que é a minha linha de trabalho, que é deixar a pessoa realmente fazer aquilo que ela gostou, com que ela se identificou.
Então, se às vezes acontecer dela usar algum outro suplemento que não é uma empresa que eu tenho cupom ou que eu tenho, tô sempre disposta me manda o contato, deixa eu ver a informação nutricional, vou provar e te falo o que eu achei. Ou às vezes eu tenho pacientes que não moram no Brasil e às vezes usa algum suplemento que eu não conheço, então eu tenho cuidado de estudar um pouquinho sobre. Eu acho que é isso, ter sempre assim esse cuidado em analisar aquilo que você está prescrevendo. E a beta-alanina e o multivitamínico? A beta-alanina, ela tem também, né, essa fase de você periodizar ela. Eu colocaria ali mais em esportes de curta duração e com uma explosão alta. Então, sabe aquele tiro de no máximo 1 minuto? Então, é nesse sentido. Então, mais velocistas, uma parte assim mais de corrida curta ou um sprint, por exemplo, faria mais sentido. Óbvio que, mesmo fazendo longa distância, você faz treinos no limiar, numa explosão assim. Então, faz sentido também você gastar com esse tipo de suplemento quando você tiver com uma carga fazendo esse tipo de treino. Eu uso a beta-alanina, isso há 15 anos que eu aprendi lá nos Estados Unidos. E, tipo assim, eu tomo uma cápsula equivalente a 1.000 e poucas gramas antes. Aí eu, tipo, faço 90K, tomo outra junto com uma cápsula de sal. E a cada 3 horas, 2 horas e... Não, a cada 2 horas e pouco eu vou tomando uma cápsula. Eu não sei se é feito placebo, mas me dá uma zerada. É aquilo. Funciona pra você? É como você se sente bem? Tá, mas é feito placebo? Provavelmente sim, tá? Porque, de novo, o grande efeito dela é aumentar a carnosina ali no músculo. Você e principalmente já, mas nesse sentido, sabe? Fazendo esses tiros curtos, tipo 1 minuto. Mas treino longo, já testou? Não. Testa. Não, sim. Quando eu tô tomando, é crônico, é igual a creatina. Você tem que tomar todos os dias. Então, não é pontual. Mesmo sendo específico para aquele treino curto, você vai fazer a uso crônico. Entende? Então, provavelmente, se eu vou fazer um treino longo, eu vou tomar também. Mas o efeito dela seria mais nesse sentido. Te desafio a testar. Vou não, claro. Testo tudo, sem problema. Aí você me fala, porque isso lá nos Estados Unidos eles ensinaram assim. Inclusive sim. O pessoal da GNC que fabricava isso. Inclusive a gente está vendo para fabricar também em cápsula. Sim. A beta-alanina em cápsula. E eu tô curioso, porque eu, tipo assim, pô, será que é feito placebo? Será que me enganaram? Entendeu? Mas, de novo... Mas eu me sinto bem, talvez seja isso, psicológico. Mas se foi algo que uma muleta... não vai ser tirado, entende? Porque é algo que você acredita tal, e não vai te fazer mal. Então, aí, entra dentro do uso crônico. E o multivitamínicos é assim, a gente também tem que avaliar. Se a dieta não supriu, faz sentido você ter um multivitamínicos ali. Com cara de endurance... Ou assim, específico. Fiz meu hemograma, fiz meus exames ali, alguma vitamina específica e preciso suplementar. Aí você vai só no que tá faltando. Mas, atletas de endurance, é muito difícil você suprir tudo só com a alimentação. Então, em algumas fases do ciclo, faz sentido ter, sim, um multivitamínico, tá? E o multivitamínico, ele evita cair a resistência, ficar doente, no caso dos pessoal de Mesmo endurance? assim, você tem que ter bons hábitos, né? Não, sim, mas vai ser um alicerce, sim. Ajuda a manter a imunidade, digamos assim. E hoje também a gente, além dos multivitamínicos, tem algumas marcas que criaram os pozinhos. Então, um suco que tem tudo ali, como se fosse um multivitamínico, mas uma bebida. Que é legal também, tá? Tati, pra gente terminar... Quais são os mitos do endurance que você tem que enfrentar? Cara, acho que a gente falou, né? O principal deles, que é baixo carboidrato e performance. São baita tira no pé, né? Pô, eu acho que assim, eu espero começar o próximo ano sem ter que ficar falando sobre isso. Mas não vamos, né? Porque é crônico, né? É crônico, pô. Já a ciência já mostrou, né? Não precisa ficar sofrendo desse jeito. Mas eu acho que é um grande mito. Treinar em jejum. Acho que eu já tentei fazer isso, deu tela azul, cara. Tipo, não. Acho que esse também Quais outros mitos, assim, fora esses dois que são os piores? Acho que o pior é que o endurance envelhece. Estou aqui para provar aquelas, né? Pior é que é verdade, cara. Vocês não estão... Talvez no vídeo não dê a impressão que você tem pessoalmente. Você tem cara de 30 baixo ou 20 alto, nem isso. Você tem cara de 20 e poucos anos, Tati. Não, obrigada. Mas assim, eu acho que é muito disso, sabe? Da minha alimentação
eu fazendo um jabá aqui, né? Mas e bons hábitos. Eu sou uma pessoa que, assim, eu durmo muito bem hoje, eu me alimento bem, eu faço os meus treinos, mas me exponho bastante ao sol. Tipo, um câncer de pele talvez role. Não vai. Eu uso filtro solar, né? Mas, assim, é um aspecto negativo, mas eu acho que é isso, sabe? Acho que tem outra coisa que você não falou. O quê? O alto astral. Eu acho que é uma coisa assim. Cara, a minha avó, ela faleceu em 2021. E a minha avó, ela queria muito viver, sabe? E mesmo ela teve doença renal crônica. Então, assim, mesmo a minha avó, tipo, muito mal, sabe? Com aquela situação que ela já tava no finzinho da vida dela, ela nunca perdeu a alegria. E ela sempre, assim, a gente tirava a foto dela sempre com joia. Tipo, a minha avó não reclamava. Ela ficou, assim, 14 anos fazendo tratamento, fez diálise peritoneal, depois fez hemodiálise. Aí você vai pro hospital, pros médicos que passaram com ela, e fala assim, não, ela é uma belezinha, pra ela tá tudo bem. E aí, sempre que eu tô ali, eu penso, né, cara, minha avó queria viver. Então, o que eu tiver de vida, eu vou viver e muito e com alegria, né? Óbvio, tem dia que a gente tá triste, a gente chora, a gente tem problema. É isso, a gente nem sabe se vai chegar amanhã, né? Vive o máximo que você puder hoje. Né? E é isso, acho que é melhor assim, né? Seja feliz, inclusive no perrengue, na dificuldade. Pensa lá no Ironman, por mais que você tá ali no quilômetro 160 da bike, você fala, nossa, ainda vai ter uma maratona, e você fala, vambora! Eu já pensava assim, ainda faltam 30, cara, eu já tô desfalecendo aqui, ainda tem mais 30. E geralmente você vai pegar com o vento contra. Vai, exato. Então aí, pô, você tá num trânsito absurdo lá em São Paulo, você vai ficar mais uma hora e meia e fala, tá, tudo bem, vai. Já tô acostumado. Põe o podcast da Tati e vai ouvir, vai você vai ficar felizão. É isso. Tati, então assim, deixa um recado pro pessoal, mas antes disso, aliás, antes de você falar o seu tempo, tem duas perguntas que eu vou deixar você. Se você que tá gostou do podcast, deixa um like. Eu sempre esqueço da humilhação, tem que falar isso no começo, aí o papo fica legal, eu vou esquecendo. Meu TDAH bate forte, entendeu? Deixa o like, se inscreve no canal, segue a Tati. Se tiver dúvida, entra no Instagram dela, pergunta pra ela responde, manda mensagem, tira dúvidas. Então se inscreve no canal da 3x, se inscreve no Instagram. Você não tem YouTube, tem? Tenho, mas assim, não Qual que é teu movimento YouTube? muito. Vai movimentar. Tatiana Figueira. Tatiana Figueira. E no Instagram é Nutri Tati Figueira. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo para quem precisa, vai ter muita gente precisando ouvir esse podcast. Deixa um like para nós, fortalece o trabalho da gente. Em breve vão ter surpresas para o clube de membros, sorteio de Garmin, da cor e tamanho que quiser. E para a gente terminar, antes de dar o último recado para quem vai estar assistindo, qual é o melhor tempo no Ironman? Humilha. Tô preparado para isso, psicologicamente. 10 e 7. 10 horas e 7. Floripa. Chegou na frente de muito marmanjo, hein? Pode ser. Muito marmanjo. Mas eu ainda quero um sub-10, então eu vou fazer. Não sei quando, mas é a minha meta agora. Muito medo. Muito medo da sua pessoa. Vamos lá, temos 8 minutos, né? E quem faz 70.3 pode dizer que é Ironman? Cara, você pode tudo, entendeu? Só mas não deve, né? Mas é meio Ironman, né? Então... E nem, falar que fez a maratona da São Silvestre, né? Eu acho puxado, né? Eu acho que, né? 15K pra 42 é uma diferença, é uma vida. Tem muita gente falando que fez 10K, que é maratonista, que fez meia maratona e é maratonista. Né? Ironman só faz quando terminou os 3.800, que nunca são 3.800, diga-se de passagem. É 4 e bloco, código de correnteza. Depende da sua navegação. Né? Se você for meio perdido, então, vai por quase 5. É fácil nadar 4.000 ali. 180 de bike e 42 e uns quebrados correndo. E o 180 não é 180, porque pra mim já deu 183. Tem prova que dá mesmo. Uhum. E, então, se só é Ironman, você faz inteiro. Porque, na verdade, 70.3 é mais conhecido como meio Ironman. E aí, se você fez o 70.3, você pode dizer que você é um meio Ironman. E se for tatuar, bota o meio na frente, né? E só avisando os desavisados que o M-Dot é uma marca como Coca-Cola, Nike, etc. Tá? Se quiser fazer propaganda e tatuar 3x, beleza, também é nóis. Aí... Não é? Tati, então, para
deixa um recadinho pro pessoal que tá assistindo hoje, amanhã e todo sempre, se Deus quiser, e Ele quer. Não preparei nada, mas vamos improvisar. Opa, esse é o bom. Eu acho que assim, uma mensagem que eu deixaria aproveitando essa época de final de ano, né, e como é que vai ser, acho que buscar sempre trazer algo melhor para tua vida e o que faz sentido para você. Então, como é que você quer chegar na sua velhice? Como é que você vai construir isso até lá? E aí vem a parte de ver a alimentação como esse autocuidado e buscar uma atividade que você se apaixone e com certeza você vai construir um hábito e vai mudar a sua dinâmica, né, de como é que você vai conduzir tua vida. Então, quando você tem algo que te desperta esse desejo de todo dia sair da tua cama, com certeza a vida começa a fazer mais sentido. Então, busca isso. Muito legal. Então, para que você que gostou, que assistiu, começou a assistir, vai assistir durante o carro, durante o dia, enfim, deixa um like nesta aula da mestre, da doutora Tatiane Figueira. Obrigado, Tati. E parabéns pela tua alegria, pelo teu conhecimento, pela dedicação, pelas provas da vida. Eu que agradeço, é muito legal o bate-papo aqui. E assim, falar sobre coisas que a gente gosta nem é difícil, né? É Pois bom. é. Parabéns por ser nerd, porque os nerds já estão dominando o mundo. Vamos lá. Salve os nerds, viu, os nerds. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Matheus. Nos vemos na próxima semana.